Salve, salve família, bem-vindo a mais um programa Resenha dos Crias. Hoje vamos falar muito de futebol feminino, um grande tópico aqui que todo mundo pede da audiência. Então teremos aqui uma pessoa que é vitoriosa. Mas antes de Não, mais nada, Tunicão, não dá spoiler, boa hein? noite. Não vamos dar spoiler ainda. Assim, só vou falar um negocinho. Primeira mulher brasileira campeã da Libertadores. Ah, você já matou a Não, charada desse jeito, né? E uma das portas-vozes, com certeza, do futebol feminino. subiu o time do Bahia. Subiu o time do Bahia. Vamos, ó, você tá contando muitos spoilers. Vamos apresentar? Vamos apresentar. Lindsay, prazer estar aqui com a gente. Prazer é todo meu. Prazer, Lindsay. Prazer é todo meu, gente. Acho que, já que você foi dando tanta essa abertura, né? Eu acho que o nosso podcast ele é um público muito de jogadores que querem ser, buscam um sonho de ser jogador de futebol. Legal. Então é um público jovem, tem bastante público feminino. Já passaram aqui na mesa algumas pessoas do futebol feminino, né? E treinador do São Paulo já esteve aqui também. Viana, né? O Viana, André, Viana, né? Thiago Viana. Thiago Thiago Viana já esteve aqui com a gente. Então, é um público que ácido legal. das pessoas que gostam, então é um prazer ter aqui conosco falando de futebol feminino e que esse futebol possa crescer cada vez mais, né? Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Toda vez que a gente vai falar de futebol é sempre bom, né? Eu gosto de. A gente fala assim, futebol feminino, masculino, às vezes fica muito. Parece ser outra modalidade. E na verdade não é, né? Na verdade, futebol é futebol. Thiago Viana falou a mesma Fala a coisa. mesma coisa, Olha que futebol é engraçado. futebol. Mas quando a gente pode falar, né, da categoria feminina, mulher, enfim, futebol para mulheres, é sempre bom, né? As histórias são muito parecidas, mas tem coisas aí que são diferentes do feminino para o masculino. Ah, legal. Para começar o bate-bola, como que o futebol entrou na sua vida? Como você gostou de futebol? Como se tornou jogadora de futebol? Cara, eu não sei, assim, eu fui criada com um primo, né? Jogando na rua? Futebol de rua? Demais. Briguei, Ficou tampão na guia? já briguei, já saí, já jogar. Em Campinas, eu sou do interior, né? Sou de Campinas. Em Campinas a gente jogava, tinha o tal toquinho mineiro, 3 fora. 3 fora, gol a gol, rebatida. Rebatida Rebatida, também. pô, amava. Só que os meus primos me sacaneavam. Te Quando colocava tinha no gol. bobinha, quando tinha bobinha, era eu no bobo, eu goleira, só que eu era um pouco assim, mais esperta, né? Mas eu não sei, assim, se você me perguntar como você passou a gostar de futebol, eu não consigo te explicar. Eu sei que é uma paixão gigantesca, gosto muito, né, até hoje. Eu comecei jogando com meus primos, eu tenho um tio no interior que foi treinador e ele tinha uma escolinha. Minha mãe trabalhava na Sanasa, que é como se fosse a Sabesp, e tinha um time feminino. Então eu fui para esse time feminino, me viram batendo bola, me chamaram. Depois meu tio me levou para a escolinha dele. Joguei também numa escolinha do bairro que tinha um ex-atleta que jogou inclusive com o Flávio Conceição, né, o Gilson. E joguei em vários lugares até eu comecei a ir atrás de teste. Aí joguei na Ponte, joguei em Paulínia, joguei no Rio Grande do Sul, passei com o Cleiton no Santos. E aí eu jogando no Sul, eu falei, quer saber? Quando criança eu tinha morado com meu pai na Inglaterra. Eu tinha 10 anos, eu cheguei a morar com meu pai na Inglaterra. E eu vi que o futebol feminino funcionava, né? Acontecia lá. E eu com 19, 20 anos, eu tinha no futebol, acabei comprando um notebook, vendi meu notebook, fui fazer teste em Portugal. Então, assim, eu sempre dei meu jeito, eu sempre fui atrás. E o futebol entrou, acho que, cara, como eu falei, eu acho que ele entrou de uma maneira assim louca, né? Com meus primos, dia a dia, não consigo explicar como eu passei Como a gostar, apareceu. sabe? Posição que você jogava? Zagueira? Eu joguei de zagueira. Eu brinco que eu jogava de teimosa, né, cara? Porque eu sou canhota, mas eu acho que hoje eu sou melhor treinadora do que eu fui atleta. Eu comecei jogando de atacante, então girava, batia bem, tinha um bom giro, batia forte na bola. E geralmente o pessoal girava para a direita, eu girava para a esquerda, que já ajudava perna mais. boa. Exato. E depois, acho que foram entendendo que tecnicamente não era. Na verdade, assim, eu sempre queria estar entre as 11. Precisava de uma lateral esquerda, eu ia, meia, zagueira. Até que na Europa eu passei a jogar mais de zagueira mesmo. Mas eu jogava em qualquer lugar. E como que era o futebol feminino naquela época em si?
Cara, assim, ó, no colégio, muitas vezes os meninos me zoavam muito. Porque eu jogava, e como eu falei, eu brigava, saía na mão. Não tinha medo, não tinha receio. Eu era apaixonada e eu queria estar jogando. Tinham poucas mulheres. E aí nas escolinhas, na verdade, tinham muitas escolinhas e os torneios era muito regionalizado, né? Aham. Então, tinha o paulista, mas não tinha ao mesmo tempo o gaúcho, porque não tinha tanto atletas. Então, às vezes, isso eu estou falando década de 90, né? Claro. Começo dos anos 2000. Então, tinha o campeonato mais longevo é o paulista. Todas as outras federações sempre pararam, voltaram. E aí era muito difícil, então você tinha que fazer teste, assim como no masculino, mas tinha poucas equipes, né? Se você não passava, então eu vou tentar em outro, vou tentar. Não, você tinha, sei lá, no estado de São Paulo deveria ter 12 equipes que disputavam torneios assim mais elitizados, no caso paulista, né? Tinha uma LINAF, Copa Paulista, algo nesse sentido na época, quando o paulista durava 2 meses, esses torneios duravam um pouquinho mais, né? Pelas prefeituras. Tirando isso, tinha jogos regionais e jogos abertos, mas assim, não existia o brasileiro, não existia a Copa do Brasil, era algo assim, bem precário, vamos dizer assim, né? Poucos jogos, teoricamente, no ano que acabava acontecendo, né? Mais treinava do que jogava, mais amistoso, muita coisa amadora, né? Aí você falou que você estava na Inglaterra. Eles já estavam bem na frente da gente? No demais, lá as meninas nos colégios já treinavam, já jogava, já tinha equipe. Eu acabei morando com meu pai lá, eu acho que foram 6 meses, se eu não me engano, foram 6 ou 7 meses. E assim, o tempo que eu fiquei lá, eu jogava com muito mais mulheres do que depois eu passei a jogar minha vida até meus, sei lá, até eu entrar para times, eu joguei muito tempo, com muito mais mulheres lá do que propriamente no Brasil. E era mais normal, não era assim, um esporte mal visto, vamos dizer assim, Claro. né? Não tinha essa cultura. Era o esporte como qualquer outro. Quais foi a maior dificuldade assim que você encontrou nesse período de jogadora, seja aqui ou seja essa experiência fora? A constância, né? A constância nas equipes, porque algumas equipes, como eu falei, né? Eu passei pelo Santos, o Cleiton conseguiu manter um projeto. Quem tinha uns projetos mais, Estáveis. exato, aliados à prefeitura, conseguia ter mais tempo. Porque clube não tinha. Clube, imagina, futebol Você é caro. usava a camiseta do clube, mas teoricamente Exato. nada, nenhum apoio do clube. Exato, exatamente. Futebol é caro, vocês sabem, que não é Claro. barato futebol. Não. E principalmente entrar em torneio, entrar em campeonato, manter atleta. Então imagina, alimentação, moradia, tudo isso, os clubes que tinham, ou os projetos que tinham parceria com a prefeitura, conseguia por mais tempo manter, né? Acho que assim, a dificuldade, eu sempre fui muito faladora, sabe? Muito boca aberta. Não sei se eu não respeitava, mas eu tinha personalidade muito forte. Então isso não é normal, né? Não era legal, Exato. era dizer amém e fazer o que tinha que fazer. Eu não, eu gesticulava. Como treinadora, Uma eu já coisa mais sofri. meio machista, tudo que acontecia já era difícil, né? Exato. E aí eu não aceitava qualquer coisa, né? Então, assim, eu acho que a instabilidade no futebol foi uma das coisas assim, mais difíceis, né? Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ser profissional de futebol. Eu queria viver daquilo. Então eu sempre procurei ser atleta. Eu nunca fui jogadora, porque hoje a gente tem menos, né, jogadores e mais atletas. Exato. Mas no feminino também ainda existem algumas jogadoras. A gente precisa de mais atletas de futebol, sabe? Porque jogador, vocês sabem melhor que eu, jogar futebol hoje com a parte física, né? E as minuciosidades cada vez mais surgindo. Então a gente precisa focar só no futebol, né? Claro que para atleta a gente pensa que são as 2 horinhas ali do clube. Não, né? Tem dormir, alimentação, assistir jogo, entender o que o treinador pede. Mas eu já era muito dessa maneira, né? Assim, eu não tinha como eu assistir vídeos, porque, né, ainda era naquela. Era fita cassete. Não era nem cartão. Era Transmitir jogo, Não. então, ferrou, né? Impossível. A Bandeirantes, né, com Luciano do Vale, né? o Luciano do Vale, né, que foi um precursor aí, mostrava muitos, né? Depois a Rede TV também acabou Passando alguns campeonatos. passando, Paulista. Mas assim, era impossível assistir jogo, mas eu sempre procurava entender. Eu jogava,
onde precisava eu jogava. Então, assim, eu procurava entender as outras posições. Eu sempre fui de assistir muito futebol na TV. Eu me lembro, a Copa de 90 eu me lembro pouco, mas a de 94 eu me lembro de todos os jogos do Brasil eu ter assistido. Não assisti mais porque não tinha TV a cabo, senão eu tinha assistido todos os jogos da Copa. Então, eu olhava muito, na época, né, eu era canhota, então eu via um pouco do Leonardo, eu via um pouco do Zinho, assim, minha primeira Copa. Então, eu procurava observar como os jogadores faziam, para que eu pudesse também, né, tá tentando fazer igual. E acho que isso é um ponto que hoje a molecada, as meninas, porque a gente tem, uma vez o Neymar, eu não sei quantas vezes o Neymar falou que ele não assiste jogo, e aí quem se espelha, né, quem tem ele como inspiração, Faz o mesmo, né? se ele não assiste jogo, por que que eu vou assistir? Não, porque o Neymar é o Neymar. Ele pode não assistir, né? Ele é gênio. Ele né, como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. Mas os atletas, os jogadores não podem se permitir a não assistir, a não tentar melhorar, né? E eu acho que é isso que me fez chegar, assim, aonde eu cheguei, sabe? A minha perseverança mesmo em querer ser atleta de futebol, sabe? E aí, pegando assim um gancho daquele momento, daquela época, que já era muita dificuldade, até para encontrar jogadoras e tudo mais, e você transportar para o mundo de hoje, onde que ainda continua tendo uma dificuldade muito grande no futebol feminino. Acredito eu que é completamente diferente a demanda que você tem para jogadoras com femininas com masculino, porque o masculino, o menino muitas vezes o pai já incentiva desde berço, né? É verdade. Descobriu que é menino na barriga da mãe, vai ser jogador e tudo mais, já tá na essência do futebol. E aí talvez esse menino talvez acompanhe mais o futebol na televisão do que a própria mulher, que Sim. muitas vezes ela vai aprender, né, com o tempo, uma certa idade, e começa a cair no campo e muitas vezes não tem isso que você falou, né? Ah, eu assisti o Leonardo, eu assisti o Zinho, eu assisti a fulano de tal e buscava como referência. Como que é esse desafio no futebol moderno que a gente fala que é hoje, que não pode ser jogador, tem que ser um atleta e conviver com tudo isso dentro do futebol feminino? Cara, assim, você sabe que eu virei treinadora em final de 2006, então assim, já foi para quase 20 anos, né? Final do ano que vem, embora não pareça, né? Já entreguei a idade aqui. A gente já sabe, mas não vai revelar. Mas assim, eu vejo que é uma geração muito diferente. Eu acho que no masculino como no feminino. Mas antes, além da gente não ter. Eu tava tendo essa semana conversando com o pessoal. Pô, quem que eram as suas referências? Cara, eu tinha só nome como referência. Minhas referências eram jogadores, Romário, sabe? Esses atletas eram as minhas referências, porque não tinha mulher. Até tinha a Cici, né, que em 99 passou na Bandeirantes, 98, 99, como eu falei, mas era algo assim muito longe, né? Não, na verdade, assim, era algo assim, era longe, mas ao mesmo tempo você fala assim, pô, é uma Milhões. em milhões e não passava, não tinha como a gente tem hoje as mídias, né? Então eu vejo que assim, a dificuldade de hoje, as meninas, claro que ainda é muito difícil, assim, como você falou, o menino tem 2, 3 anos, já ganha uma bola. A menina não tem esse contato, né? Ela vai ter o contato com a bola, 12, 13, 14, 15, Talvez até vai passar um mais. preconceito ainda, Exato. até ela até aceitar. E muitas param com 12, 13 anos, porque começa, machinho. Nem é esse o ponto. Porque só joga com menino. Então, assim, nem todas vão ser capazes de dizer eu quero ou não quero, sabe? Sim. A gente tem casos aí, ela está disputando o segundo mundial dela, Giovanna Waskman, não sei como fala o sobrenome dela. Ela jogava no Botafogo, ela tomou uma entrada muito forte, ela quebrou o braço dela. Os pais mandavam bater nela, porque ela estava na mesma categoria dos meninos e jogava muito melhor que os meninos. E os próprios pais dos meninos da base Mandando pegar ela, acertar, falando fazer para falta. pegar ela. Eu acho Chegar que forte. até saiu reportagem, saiu bastante coisa. Hoje ela tá fora do Brasil, tudo. Então, assim, o grande, não problema, mas a grande diferença do que era para o que é que hoje a gente tem mais acesso, ainda um pouco que restrito, e a gente tem mais meninas fazendo categoria de base, né? Então, acredito que daqui uns 5, 6 anos, a gente vai ter seleções femininas e equipes femininas mais fortes, sabe?
jogando melhor. Porque o futebol feminino, pô, o futebol é feio, o futebol feminino é feio, porque não tem força. Claro, as meninas trabalhavam e jogavam, começaram a tocar na bola muito mais tarde. Mal teve categoria de base, né? A grande maioria. As que estão agora atual talvez não passaram nem por categoria de base, já profissional direto, né? Exatamente. Marta, Cris, a gente falando aí dos grandes nomes, né? Exato. STC, né? Esse pessoal que fez muito pela gente, até porque o futebol feminino foi proibido, acho que já falaram aqui, foi Exato. proibido durante muitos Muitos anos. anos. Então, assim, a gente é muito grato a elas e hoje, com a tecnologia, com a parte física, com as meninas mais novas, a gente consegue sim apresentar um futebol melhor, sabe? Tudo bem que esse ano não teve muitas finais bonitas, né? Mas o futebol feminino vem melhorando bastante. Não, isso é importante porque hoje tem muito a parte do incentivo dos clubes, porque de certa forma tem a sua obrigação também de ter, né, as categorias. O quanto que hoje dentro desses clubes começam a expandir para ter mais jovens, para começar com categorias de baixo, com competições. Eu não sei nem se hoje tem tantas competições ali sub-15, já tendo uma escala, como é no masculino acontecendo. No masculino tem desde sub-11, Sim. aqui em São Paulo, né, como exemplo. Mas como que é hoje essa cadeia toda com esses apoios dos clubes hoje? Sabe que às vezes, mesmo meu último clube aqui no Brasil foi o Bahia. Não tenho uma vírgula para falar, porque eu tinha um diretor muito bom e uma coordenadora muito boa também. Mas às vezes a sensação é de não pertencimento ao clube, sabe? Às vezes, eu sei lá, vou dar um Não exemplo. treina no mesmo espaço? Não treina- Muitas vezes não treina no mesmo espaço. Porém, a sensação é de assim, como que eu posso dizer assim, da maneira que, pô, mas também é o futebol feminino, faltou uma bola, chegamos atrasados. Aí, tá vendo? Por isso que não dá certo o futebol feminino. Então, assim, é obrigatório, primeiro por isenções, né? Porque você joga, você tem que ter o feminino, você tem que ter base, mas alguns clubes, eu acho que o Corinthians, né, tem uma história muito grande, o São Paulo, o Bahia, o Bahia é conhecido muito por ser um clube que defende minorias, né? E então eu sinto que assim, nesses exemplos não tem tanto problema, mas alguns outros clubes cara, É obrigação, obrigação. exato. A gente tem o Atlético Paranaense. O clube caiu, qual foi a primeira coisa que o presidente fez? Porque é um dono, né? Não é uma SAF, é um dono. Exato. Cortou. Não quero. Primeiro que ele começou só dando a camiseta, aí depois ele viu que, acho que teve pessoas que conversaram, ele gostou da ideia, mas o clube caiu, a primeira coisa foi acabar com o futebol feminino. Então assim, e eles, sabe, jogaram primeira divisão por 2 anos. Como que você simplesmente falou assim, não quero mais futebol feminino? Quando subir, dou a camisa novamente, dou 500 mil por ano ou 500 mil por mês, não sei, não consigo achar um número exato. Então, assim, mas também, como eu falei, existem clubes que estão abraçando o Corinthians. Final, eu assisti a final, estive no estádio. Que manda para a arena, Exatamente, incentiva essa mais de questão 50 do mil, estádio, coloca exatamente. público, né? O Palmeiras, as meninas foram jogar as quartas ou semi do Brasileiro, Vale. foram em voo privado. Então, assim, acho que foram as quartas contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Então, são coisas que alguns clubes estão começando a ver, mas eu acho que quando a gente começar a vender mais, a gente tem entre a Tarciane, a zagueira que era do Corinthians, ela foi vendida para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Lyon. 2 transações, cada uma de 1.200.000, 1 milhão e pouco. Cara, de dólares, eu tô falando em dólar. Só a Tarciano já deve ter rendido mais de 10 milhões. Então, assim, é muito dinheiro. Há quanto tempo a gente não tem venda? A gente tem os grandes craques, Rodrigo, Vini, não sei qual foi o último, o Estevão agora, né? 62 milhões de reais? De euros. Eu acho que aí é que pega, né? Porque eu acho que o grande ponto, talvez, que vamos conseguir romper essa barreira, é deixar de ser obrigação para uma coisa que vira um produto e que vira um produto atrativo para todo mundo, né? Porque hoje o futebol masculino, ele é atrativo para tudo, para grandes marcas chegarem, exporem, a televisão, ir lá e comprar os direitos do campeonato. E não só jogar também só uma carga para o clube, onde o clube também sabe que tem que ter um investimento, mas ao mesmo tempo não tem um produto que consiga ser valioso para ter esse ponto, né? Vou
eu vou ter uma categoria aqui desde o sub-11 do feminino, mas que com 15, com 16, com 17 eu já vou ter uma menina sendo negociada para fora, como é no masculino, né? Então eu acho que aqui é um grande ponto de como que a gente profissionaliza, mas profissionalizar não só jogando uma responsabilidade e uma obrigação para o clube, mas que essa cadeia toda ela consiga ser Sim. rentável, né? E aí acho que parte pela CBF de tornar um patrocínio, uma remuneração, um investimento muito maior para que essa cadeia gire, né? Sim, Como sim. um todo, porque senão fica realmente muito precário, é o que você falou. Por mais que seja US$ 1 milhão e tudo mais, é um valor pro futebol masculino, às vezes não é nada. US$ 1 milhão Sim, está sim. pegando um menino de 14 anos agora, acabaram Hoje de em dia comprar, o Bahia acabou de comprar um Sim, menino por sim. US$ 1 milhão, né? 14 anos, a gente fala, caramba, 14 anos, 1 milhão. Será que faz sentido? Até a gente coloca. É, As cifras estão tão loucas é no verdade. futebol masculino, e como que a gente consegue trazer esse produto também para dentro Sim. do futebol feminino, que aí sim, acho que vai gerar todas as máquinas, né? Concordo. E ao mesmo tempo, se você pensar o dinheiro investido no masculino, os 62 milhões investido, né, ganho de dólares, euros, não sei quanto foi no Estevão. Pô, no feminino, a proporção também é muito menor. Exato. Mesmo o futebol sendo caro, o que o Palmeiras gasta, o que os clubes gastam, é muito menor. Mas eu concordo, se você tem um produto, se você tem todo esse entorno, você vai conseguir ter melhores, né? Melhores atletas, Melhor salário, melhores clubes, exato, estrutura, né? exato. Porque tudo vai gerar em torno Sim, disso, né? Então, sim, sim. Acho que assim, eu acho que Estados Unidos está aí para provar que dá certo, né? Eles estão investindo mais uma vez. A liga ajuda bastante os clubes, não só a federação, né? Porque tem que uma já tem as liga. universidades também É que que colaboram, né? porque os Estados Unidos eu acho que é o único lugar que não é exemplo para esporte, né? Porque tudo, o basquete é muito bem feito, o americano, o Exato, futebol vôlei, americano tudo é espetáculo, né? Se meter uma bolinha de gude, os caras dão Não, jeito. joga, fez com bola, é impressionante. tudo, tudo. Impressionante. Então eles têm a cultura do esporte. Mas o esporte é caro lá, né? E aí, você sabe que as crianças jogam muito futebol na base, lá nas escolinhas, ou porque é o mais barato. É o mais barato. Eles E entendem é o que. único que talvez ainda não conseguiu atrair o público, nem no masculino, nem no Nem no feminino, que feminino. lota o estádio, Exato. né? Tá melhorando. Agora Tá vai melhorando. vai ter a Copa do Mundo lá, eu acho que. Isso. E se candidataram. Estados Unidos, México e Costa Rica se candidataram a receber a próxima Copa do Mundo de 2027, 31. 31, Porque 27, 31. é um ano depois, Isso, né? E eu isso. vejo, De e 30, eu vejo né? que eles estão fazendo esse investimento, eles estão realmente tentando fazer. O Mundial agora que teve masculino que foi lá, e uma das grandes pontos falaram assim, chegou um momento que o ingresso estava super barato para tentar lotar o estádio, porque não conseguia Esse Mundial dar foi bem audiência, estranho, né? né, cara? Assim, eu vou. Teoria da conspiração aqui. Não sei se você viu que todo finalzinho assim tinha escrito PIB. Esse Isso. PIB é o Fundo de Investimento Árabe. Eu estive lá agora na Arábia e os caras querem, porque querem tornar o futebol É isso. lá forte. Então, assim, a Dazan foi vendida por Milhões. 2 bilhões pelo mesmo preço que eles compraram o direito Isso. de imagem pelo mesmo preço. E lá na Arábia, o futebol masculino lota alguns estádios, outros são vazios. Os clubes grandes lotam, agora outros estádios não. Então, assim, Nos Estados Unidos só lota o Inter Miami por causa do Messi. exatamente, Por causa... muitos latinos. Exato. Senão acaba tendo os estádios. Minha cunhada foi em Charlotte, Uhum. e um estádio para 80 mil pessoas. Ela falou, Diego, acho que tinha 10 mil pessoas no estádio. Então, assim, isso no masculino, né? Considerando masculino. Que é um produto que eu acho que os Estados Unidos ele está investindo, ele está Sim. colocando, ele está tentando fazer o produto E a franquia, tornar né, cara? rentável, franquia, para tentar fazer. E eu acho que isso aqui é o que precisa acontecer Sim. para dentro do Brasil, Uma para todos liga. os esportes, que seja, né? O vôlei também passa por essa mesma situação, o Basquete. basquete aqui, que aí você vê times não conseguindo nem pagar o salário e deixando de sair. São Paulo bateu várias vezes na trave para ser campeão no NBB e agora já não teve mais, já não está tendo mais time, né? Não entrou na competição porque não consegue arcar com o produto. O produto Exato. não é vendável, né? Exato. Eu acho que assim, a história da liga é importante.
quando eu morei fora do Brasil, quando eu estava na França, eu fiz um curso de gestão lá, nesse curso eu tinha o case do basquete espanhol. Porque quem tomava conta do basquete espanhol era a federação. Aí passou a tomar conta a liga. A gente vê aí a inglesa, a espanhola, a italiana, sempre quando a liga toma conta, consegue estruturar e fazer valer. Porque eles estão investindo. A partir do momento que sai da federação, e não estou dizendo, porque tem que sair da nossa não é nem federação, é confederação, né? Federação. Quando sair da CBF é porque vai da liga. Eu não sei se é esse o ponto, mas eu acho que, assim, a partir do momento que alguém quer ganhar dinheiro com aquilo, vai funcionar. Então, quando alguém quiser ganhar dinheiro com o feminino, vai passar a funcionar. Porque, por enquanto, é só uma obrigatoriedade. A partir do momento que as pessoas quiserem ganhar dinheiro com o futebol feminino, acredito que pode melhorar bastante. Você acha que agora, não ganhar dinheiro com futebol feminino, você acha que a Globo entrou nessa, que agora a Globo está transmitindo praticamente um horário nobre e vai transmitir os 2 amistosos da seleção, né? Você acha que é um canal pra gente, que é uma televisão gigantesca, né? Eles viram a final da... não é Sul-Americana, como Foi chama? Libertadores agora, não foi? Copa América. Copa América. Final da Copa América, teve uma audiência que há muito tempo, no dia de sábado, não tinha. Tinha. E aí eles entenderam que o futebol feminino tem audiência e está começando a ser melhor assistir. Foi um jogaço, Foi jogo cara. com a Colômbia, né? Foi jogo com a Meu Deus, Colômbia. cara, aquilo lá é loucura. Loucura! Assim, eu acho a Marta, pra mim a Marta ela é essencial para o futebol feminino. Mas a gente também não pode depender só da Marta para ganhar uma Copa América, né? E não é sobre o treinador, Pensa o não que é ela sobre as carrega, atletas. né? Tipo assim, há anos, né? Há anos. Exato. E eu acho que assim, mas eu acho que agora a gente voltou a ter bastante, né, atleta fora do Brasil. Nós tínhamos, mas não com tanta expressão. Então, eu acho que as meninas agora, as atletas que estão fora vão estar mais preparadas, não sei se é essa palavra, mas aguentar a pressão. Porque não é fácil, né? Pô, jogar Libertadores é difícil, mas jogar uma final, sabe, de Copa América contra uma Colômbia que muitas atletas também estão fora do Brasil é diferente, né? Então, assim, eu acho que a gente, acabamos de ser vice-campeão das Olimpíadas, mas eu acho que em pouco tempo a gente vai ter cada vez mais atletas sendo, não as estrelas, mas referência nos clubes fora do Brasil, sabe? Claro. É daquilo que a gente começou falando, a base, as meninas estão com mais tempo, porque muitas iam sem base, né? Muitas atletas jogaram fora do Brasil sem ter base. Já estão com mais técnica agora, Exatamente. de campo, de jogo, desenvolvido. Exato. Eu vi uma matéria que, com a venda da Amanda Gutierrez, o Palmeiras vai fazer um centro de treinamento de excelência feminino, igual tem a Ferroviária. Exato, lá em Vinhedo. Em Vinhedo. Porque eles já estão lá, né? Fizeram uma parceria e eu achei Eles muito queriam vir para legal. Barueri, não acharam melhor Acabou não montar dando lá. certo. Eu acho que tá perto de Viracopos, tá perto de São Paulo, quando tiver que mandar jogo. Cara, olha que maravilha. Mas já pensou, né? Pô, elas estão reinvestindo o dinheiro. Exato. E assim, eu vou defender. Eu não sou palmeirense, tá? O meu time não compete com ele, eu sou Ponte Pretana. Não tenho problema nenhum. Mas tá sábado- feliz agora. Demais. Vamos jogar a final, Feliz vamos agora. jogar a final, vamos voltar Que o pra Guarani não Bezinha ali. subiu. Cara, mas você sabe o que eu queria? Eu sou a Ponte Pretana mais frajuda. Mas eu queria que o Guarani Vai subisse. tomar hater. Pois é. Mas eu queria que o Guarani Cuidado, subisse. Pra gente ganhar o derby, pra gente ganhar o derby. Tá certo. Ganhar de novo. Exatamente. Porque assim, a minha cidade, Campinas é uma cidade grande. E né? respira futebol aquilo, né? Exatamente. A gente futebol. precisa das Eu duas fico equipes. imaginando essa cidade desse quadrangular final, como foi, a loucura que foi aquilo. Cara, assim, eu vou ser bem sincera, eu não quis ir em nenhum jogo. Se ganhou sem eu ir, se eu for, eu falei, se eu for no jogo, vai perder. Porque em 2013, quando a gente foi pra final do Sul-Americano, eu fui em todos os jogos. E os jogos que eu fui, ganhou. Eu falei, puta, ferrou, né? Tem que ir em todo jogo agora. Não fui, lógico que isso não tá nada bem, mas minha mãe não me deixou ir no jogo que teve na Argentina, quando a Ponte jogou a final, que eu queria ter ido. Aí a gente perdeu. Então, assim, se tá ganhando, eu não vou no estádio. Tá bom, deixa assim. Vejo pela TV, tudo. Mas eu penso que
eu tava falando Eu até tô falando do, da onda que eu do Palmeiras, Isso, do Palmeiras, exatamente. isso. A cidade ali está do lado de Viracopos, está do lado daqui. E a presidente do Palmeiras, né? Ela tem dinheiro para isso. Não é um dinheiro, se fosse uma Ponte Preta, ou 1.200.000, acho que deu 7 Foi a milhões de maior reais. venda feminino Do brasileiro e a Brasil. quinta do mundo. Acho que deu 6 milhões de reais. Foi $1 milhão, acho que foi 1 isso. milhão e 200, 1 uma milhão e coisa 200. assim. Cara, mesmo assim, que seja, sabe, pô, para qualquer clube hoje de Série B, Série C, é um dinheiro que faz a diferença. E para o Total. Palmeiras, não. O Palmeiras vendeu o Estevão, né? Então, poder proporcionar isso, e eles acabaram de contratar também uma excelente treinadora, que é a Rosana, que estava no Flamengo. Então, o Palmeiras está entrando nessa de vou investir para ganhar dinheiro também, porque se está querendo fazer um centro de excelência, se quer fazer um centro de treinamento, é porque sabe que dá retorno, né? E a Gutierrez, eu me lembro dela no Santos quando eu estava na Ferroviária, tentei levar ela para lá, quando eu fui para o Atlético, quis levar ela também, porque ela é excelente atleta, é destra, né, mas bate com a direita, com a esquerda. Ela é muito boa atleta. E fez a diferença, cara. Dá dinheiro, Tarciane, Amanda Gutierrez, aí teve a Aline Gomes também, da Ferroviária, muitas atletas dando o dinheirinho aí para os clubes. Taveira que o diga. Ah, O Taveira é o. Ó, parabéns pro Taveira, viu? Porque, ó, Que visão, né? Que se visão. se tem um monte de hoje jogadoras profissionais em outros países, nos grandes competições, e a seleção hoje chega onde chega, é por você, hein, Taveira? Não, e Porque ele é fala, impressionante. cara, minha atleta tem que ganhar dinheiro. Impressionante. Não adianta, não vem com pouca coisa, não. Ele tem 2 atletas, 2 ou 3, não sei se são 2 ou 3, lá na Arábia. É impressionante. Não, em qualquer lugar do mundo, o Taveira tem atleta. É exatamente isso. E você vai olhar futebol feminino, é do Taveira Esporte. E ele já está há muito tempo, ele tinha a Bia Zanerato, quando ela estava na China, ou na China, eu acho, na Coreia ou China. Tem visão, né? Ele é o number one do futebol feminino. Impressionante. A visão desse cara, o contato que esse cara tem, e é assim, ele emprega as meninas muito bem. Sim, aí agora foi pro PSG, né? PSG, E PSG não era de comprar muitas atletas, né? ele fez esse ano, 80 viagens ele fez durante o ano, a maior parte das viagens tudo Feminino. negociando, apresentando, aí atleta que tá na Espanha negocia para os Estados Unidos e vai isso, a Arábia, foi batendo, 80 viagens em 2025. Nossa, muita coisa. Eu encontrei o Taveira, é engraçado, eu tinha jogado Sul-Americano com Sub-19, tava com o Sub-19 da seleção, tava de auxiliar, e aí na volta eu quis passar 5 dias, né, em Porto de Galinhas. Falei, vou descansar, né? E aí ele entrou na minha, eu falei, cara, eu conheço esse cara, porque eu já tinha conversado com ele, né? Conheço esse cara. Eu sentei desse lado, ele do outro lado, nas primeiras fileiras. Aí beleza, eu falei, pô, será que é o Taveira? Será que não é? Né, entrou quieto. Aí, beleza, passou 2 dias, tô eu no resort. Tá vendo? Taveira, eu falei, cara, tava no avião, eu não acredito. Aí a gente começou a conversar, porque fazia tempo que a gente não conversava. Olha que esse mundo é doido, né? Pois é. Tava lá falando sobre atleta. Pois é, o futebol parece grande, mas não é. Não é. Ele é E curtíssimo. rápido. Ele é E rápido. fica aqui o convite para ele falar também um pouco mais do mercado feminino, porque, de novo, é só vozes assim que vai tentar trazer cada vez mais que vai se melhorando Sim. as coisas, né? Precisamos de profissionais, né, no futebol feminino. Talvez se está trazendo um pouco mais de valor, o Palmeiras está investindo num centro, Num né? centro de excelência. Num centro de excelência é por causa disso, é porque viu que $1 milhão mercado. pode entrar, amanhã pode ser 5, daqui a pouco pode ser 10 milhões e assim vai. Com certeza. Daqui a pouco acontece. Nós temos um quadro aqui, coloquei seu nome no Google. Vamos ver o que apareceu. Por favor, Luiz. Meu Deus. Você está inovando, hein? Tomara que seja coisa boa, né? Israel? Nossa. Apareceu Lindsay Camilo, Bahia. Conta pra gente como foi lá no Bahia. Cara, a Bahia foi maravilhoso. Hoje, se fala assim, onde você quer morar depois de Campinas? Bahia.
Eu amei Salvador. Eu não morava em Salvador, eu morava numa cidadezinha perto, porque o CT, ele é em Dias d'Ávila. As pessoas são gentis lá, as pessoas... Eu achei muito legal que, assim, horário de trabalho, acabou o trabalho, vou ter a minha vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida. E no futebol a gente não tem isso, né? Eu comecei a entender e aprender isso depois do Bahia, cara. Eu amei demais a Bahia. Aí você sai da Bahia com calor danado e vai para a Arábia Saudita. Você estava acostumada com o calor? Cara, O que você foi fazer na Arábia Saudita, um país machista, uma treinadora mulher? Obrigado, Luiz. você tá vendo Israel e religião? Eu vou explicar o porquê. Ó, Isso, pode explicar. Não é à toa, né? Vai aparecendo aí. Não, Teles Carvalho, esse é seu sobrenome. sim. É assim, ó. Quando eu morava na Europa, na França, eu falava assim, Deus, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para Deus, porque Deus dá. Eu falava assim, Deus, eu quero tanto ir para um país quente. Poxa, eu quero muito. Eu juro. O problema é quando você pede, você nunca sabe a intensidade que vai ser aquilo, né? Você não consegue saber. Depende de como você pede, se tá de joelhinho no chão. Cara, e daí eu veio pro Brasil em 2020 e aí tem a pandemia. Eu saí de lá da França, eu morava no nordeste da França, em Metz. Eu treinava um time masculino, semi-profissional lá. E aí eu venho para ser auxiliar na seleção sub-17. Só que aí tem a pandemia. Então eu chego no final de 2019, falei, cara, eu não vou conseguir ficar sem futebol, não vou conseguir ficar sem torneio, sem campo. Aparece a oportunidade de ir para Ferroviária. Então eu saio de lá, eu vou para Araraquara, quente. Aí depois fui para Belo Horizonte. Depois eu fui para Bahia e depois fui para Arábia. Ou seja, você não pediu calor, toma calor atrás de calor. Quando você já chegou na Arábia, já chegou mais vacinada, né? Já chegou mesmo. Lá é complicado. Lugar muito bom, qualidade de vida. Acho que para homem, os atletas que vão para lá, acho que tem... A gente come bem. Minha casa tinha 5 quartos. Vários com banheiro, assim, eu morava num compound. Compound é tipo um condomínio fechado. São moram estrangeiros, né? Isso, exatamente. Lugar muito bom, mas assim, eu tenho essa tatuagem que eu tinha feito, que é uma estrela de Davi. Mas eu não fiz porque eu sou judia. Eu fiz porque eu achava legal, era uma estrela de Davi. E eu, geralmente, nas fotos, quando eu tô com o troféu, eu tinha uma pulseira que eu gostava muito, que era colorida. E não era pulseira de LGBT, não era nada disso. Eu gostava. Não que, e aí, lá a gente perdeu um clássico contra o Hilal. Então aparece a minha pulseira e eu sem anel com a tatuagem. Aí sai assim uma reportagem gigantesca dizendo que eu era judia lésbica. Falei, um é mais ou menos na idade, o outro não, cara. Eu defendo a Palestina, eu defendo tudo. Pô, como é que os caras... Fala um negócio desse. Mais de 10 mil mensagens no meu privado me mandando sair do país. Cara, foi assim, as pessoas, algumas lá eles são muito fanáticos internet. A mulherada não... Na Arábia, as mulheres passaram a poder escolher a roupa, só que tem que ser... Se você procurar depois, tem que ser assim, algo social, conservador. Elas podem Pode mostrar o ombro nem a perna. Não, elas têm que usar a baia. Agora elas não precisam usar a baia preta, mas elas precisam usar a baia. Então, assim, elas passaram a dirigir em 2018. O campeonato está indo para o seu 4º ano de futebol. Não podia, há um tempo atrás, não podia ter educação física para mulheres. Mulher passa a dirigir em 2018. As mulheres, quando elas vão viajar, elas têm que pedir autorização para o pai, porque elas não saem de casa se elas não casam. Então elas vivem morando com o pai até aparecer alguém. Até aparecer alguém ou ir estudar para fora. Se é de uma família com dinheiro, vão estudar em outros países. É um país muito conservador, é um país muito forte na religião. Então, assim, eu senti os olhares diferentes das mulheres. Eu acho que é um país muito bom para se morar, qualidade de vida, tirando o calor. Só que assim, dentro do compound eu podia fazer Tem que estar na bolha ali, né? Você tem que estar exatamente na bolha dos estrangeiros. Exatamente. E aí, assim, também as coisas acontecem numa proporção gigantesca, né? As mensagens que eu recebi, sabe, muito. Eu tive que fechar meu Instagram durante, sei lá, quase um mês. Porque todos os dias eram mensagens bem... Sai do meu país, o que você está fazendo aqui? Então, assim, são os ônus, né, do futebol. O bônus é a fama, mas
O ônus é o que vem Qualquer junto, coisinha que né? acontece, você tem os haters, vem que vem. Exato. Mas monetariamente foi muito bom pra mim, assim, disparado, meu melhor Quanto tempo você salário. ficou lá? Eu fiquei uma temporada Uma só. temporada. Fiquei uma temporada e assim, se eu ficasse uns 5 anos, eu nunca mais trabalhava. Sério. Ah, eu não sei se eu ia conseguir ficar os 5 anos, né? Tanto que quando eu volto de lá agora, em junho, julho, eu fiz minha licença própria, que eu já precisava fazer. E eu falei, vou fazer o meu máximo para não trabalhar até dezembro. Eu me condicionei a cuidar de mim, porque eu saía de um projeto e ia para o outro, nunca tinha ficado tanto tempo longe, né? Assim, digo, sem trabalhar. Sem trabalhar. E aí eu falei, eu engordei, eu emagreci agora, consegui cuidar de mim, psicólogo, tudo isso, eu consegui perder 7, 8 quilos, tô treinando, tô tentando ter uma rotina diferente, porque o futebol, ele é, como a gente falou, né, zero qualidade de vida. Mas foi uma experiência, assim, que pra mim valeu muito a E pena. como tá o futebol lá? As mulheres nesse país? Elas estão bastante passos atrás da gente, elas não tiveram base, né, mas elas têm muita vontade. E as que jogam futebol são as que as famílias são um pouco mais para frente, né? São pais que são ou advogados ou moraram fora. E aí a roupa, tudo mais é diferente? Ou como Elas que são, funciona? no campeonato, elas são obrigadas a usar legging, no treino elas são obrigadas a shorts e legging, braço não e véu também não é obrigado, mas se elas querem jogar, elas podem. Na França é proibido jogar de véu, em alguns lugares é proibido, acho que a FIFA não proibiu, mas em alguns países é proibido. Então, algumas atletas que são muçulmanas, né, que querem usar véu, acabam indo para a Arábia, porque lá elas podem ter essa oportunidade. E assim, muita gente está indo para lá porque paga muito bem, né? A estrutura também usa a mesma estrutura onde fica o futebol masculino ou é separado? Depende do clube. O clube campeão, por exemplo, que é o Al Nassr, as meninas treinam num sintético que não é nem o tamanho de um campo oficial. É o que mais tem dinheiro. Porque, na verdade, o Al Nassr, eles não ficam na capital, que é Riad. Eles ficam no lugar onde o treina. Porque eles fizeram. O que o Al Nassr fez? Deu a camiseta e falou: ó, quanto você quer para. Só que o treinador que tinha o projeto não quis ir para Riad, porque ele é de Daman, da cidade de Daman. Então elas têm a camiseta, tem médico, o Al Nassr dá todo o dinheiro. Só que ao mesmo tempo eles não saem de Daman. Todo jogo em casa ou fora eles têm que viajar. Assim, existem. Logisticamente é terrível. Exatamente. Só que o time é campeão 3 anos. Tá dando certo. Não mexe. Lá tá a Duda, que era do Flamengo, e tá a Kathleen. As duas são do Taveira. As duas estão lá. E tem duas africanas muito boas de bola. Não, muito forte. Boas de bola não. Que elas também não posso falar que elas são boas, porque faz a diferença. Lá os africanos, né, nos países árabes africanos, são fortes, né? Tecnicamente não tem o futebol para ir para a Europa, mas conseguem ganhar na força. ganhar na força. Mas você conseguiu montar um staff, nutricionista. Chegou lá, tava tudo cru. Tudo cru. Eu acho que um dos Teve motivos uma de eu não matéria ter... que você falou que tinha meninas de 13 anos jogando, não foi? Exatamente. Tinha meninas de 13 anos treinando comigo. Eu falei, não vai treinar. Imagina assim, minha zagueira que tem 1,78 chega forte numa menina dessa. E assim, eu não tinha nutricionista. Lá agora não tem mais nutricionista. Quer dizer, não, a nutricionista ficou, mas assim, não tinha alimentação, não tinha viagem. Eles voltavam no dia do jogo, agora tá voltando no dia do jogo. Eles já participavam da competição. E já participavam da competição. Imagina, joga 10 horas da noite, vai pegar o voo 2, 3 horas da manhã. Eu falei, não dorme. Até porque lá, a vida lá começa mais tarde, né? Se você marcar alguma coisa 10 horas da manhã, esquece. Esquece que ninguém vai. Primeiro que eles estão indo dormir 4, 5 horas da manhã. No Ramadã, pior ainda. É porque eu entendo que é uma cultura que seja quente. Só que no Al Nassr, o Cristiano Ronaldo fez com que os treinos fossem pela manhã. Então, assim, o homem pode, né? Agora, quem sou eu para chegar e falar assim? Ele é um bom porta-voz para chegar lá e falar que vai mudar. Né? E agora, como que eu vou falar? Eu quero treinar de manhã? Impossível. Primeiro que é muito quente. E do Cristiano Ronaldo, ele conseguiu, o Al Nassr, eles fizeram tipo um domo, sabe? Com ar, tudo isso. Então, é diferente, né? As coisas lá acontecem de uma maneira um pouco diferente. Assim, a gente chegou, estava reformando o campo, mas a gente, no período que eu estive lá, nós tínhamos preferência para usar o campo, conseguia ajustar a logística, mas o pessoal é um pouco cru ainda, né? Então,
tive alguns probleminhas, assim, de meninas que estão no hotel, elas pediam iFood, Cara, iFood não, né? É, o O delivery. delivery, isso, Delivery. Eles exatamente. não patrocinam a gente ainda. Pois Um é, lanchinho. pois é. Um lanchinho. Ah, Eu vi você falou que pediu um pizza. cara, pizza, pedia um doce. Então, um dia, eu e a minha coordenadora lá, a gente tá entrando no elevador, porque ia ter reunião. Aí sobe uma menina com isso aqui, tipo milkshake com café, e no outro com doce. Só que eu sou bem. Eu falei, que porra é essa? Dia de jogo! Minha capitã. Era a menina mais nova. Era a mais nova do elenco. Era a mais nova do elenco. É a nova geração. Esse é o. Geração Z. Cara, mas essa mais nova ganhava mais de 50 mil, tá? Ô, louco. É porque as árabes não são tão boas, né? E essa menina já jogava no Shabab e o clube pagou um contrato de 1 ano. Agora ela foi pro Hilal. Ela jogou nos 3 clubes e o pai dela tá fazendo dinheiro. Fez a vida. Né? Porque as locais não são tão E boas. tem uma questão de limitação de estrangeiro por time lá. Tem, são 6 e em campo só 5. Em campo só 5. Poderia ser mais, o masculino são 8. Cara, o masculino dá pra ter um futebolzinho diferente, né? 8. Aí você tem 2 lá, pode ser mais ou menos. Colocar. Com lateral. Sei lá. Você sabe que em Malta, você é obrigado a ter os malteses no time. Acho que são ter 3 malteses, o resto pode ser tudo estrangeiro. Só que os malteses, na verdade, eles não incentivam nem treinar. Então, os 3 que você tem, muitas vezes, é cara que trabalha, sai do trabalho para ir pro jogo. Muitas das vezes ele nem tá no jogam? Verdade, juro por Deus, acontece isso daí no futebol de Malta. E aí, e aí ele você é normal se encontrar e assim, não conto muito com esses caras, mas tem que estar no campo, exige. Mas os caras não querem pagar, porque não conseguem pagar o salário para esses caras. Os caras têm que trabalhar na rua e eles chegam lá pro jogo, como quem não quer nada, entra em campo, participa do jogo e pronto, tchau, acabou. Imagina, nossa. Tem alguns países que são piores. Não sabia disso. E hoje para o futebol feminino, o mercado, óbvio que tem um glamour de uma Premier League quando vai disputar. Os Estados Unidos é muito forte nessa questão. Mas assim, em termos de salário, ir pro Arábia, no futebol masculino é muito bom, é atrativo. Para feminino também seria mais ou menos a mesma coisa. Também, tá. Eu acho que assim, paga melhor que na Europa, e alguns times, sabe esses times medianos? Esses times aí de meio de tabela, paga muito melhor. Acho que assim, perde para Lyon, PSG, os times campeões e vice, perde para esses. Tirando isso, muita menina. Teve uma atleta que jogou comigo na França, na categoria de base, a Amélie Margerie, ela era o número 10 da seleção francesa. Foi para lá esse ano. Ela foi visitar, porque ela é muçulmana, ela foi visitar a Meca. Jeddah, a cidade onde eu morava, do Etihad, para quem vai para Meca, Meca é a parte mais importante a cidade mais importante para os muçulmanos. Tanto que nós que não somos muçulmanos, a gente não tem direito de entrar na cidade. Quando tem uma estrada que você vai, por exemplo, sei lá, vai para Araraquara. Então, se você fosse por Campinas, você não tem que ir por Campinas, você tem que dar a volta. Dar a volta tudo. E não passar por essa cidade. É doideira. Uau. Isso. E se estrangeiro entra lá, vai preso. Uau! Não pode. Então, assim, e a cidade onde eu estava é uma cidade onde o pessoal chega para ir para Meca. E ela foi para lá para visitar Meca. E aí ela foi me visitar. Ela falou assim, pô, Lindsay, você não queria vir para cá, como é que faz? Tal. Eu falei, cara, se eu estiver aqui o ano que vem, eu gostaria muito que você viesse. Seleção francesa, Eurocopa, acabou de jogar a Eurocopa, com toda certeza. Ela acabou fechando com a Lula, que é uma outra equipe, e deve estar ganhando aí seus 25, 30 mil euros por mês. Você fez um trabalho legal lá e você fez um contrato de 1 ano com direito a renovar. Isso. Só se a gente fosse campeão. Eu renovaria. Tá. Tinha que ser campeão. A renovação automática se fosse campeão. Mas foram 3 anos, 3 treinadores diferentes. O Laurent Blanc, que era treinador do masculino, foi campeão da Copa, foi campeão local do campeonato da Premier League, perdeu 3 jogos e mandaram ele embora. É porque, assim, é um PlayStation, né? É um PlayStation para os caras que estão lá em cima. Perdeu 3. Não tem problema de dinheiro, não tem nada. Exatamente. Então, assim, não quero você, agora eu quero você. Então, assim, e vai. Paga a multa, pronto, acabou e já é. Exato. Vocês bateram, você chegou perto
Ah, a gente foi mal, Foi cara. mal. Mas assim, mas eu saio de lá com uma sensação, as meninas estão jogando um pouco melhor futebol, sabe? Elas estão jogando futebol. Eu era uma das únicas, eu não, né? Nós éramos uma das únicas equipes que não era internacional, bola pra frente, pra outra internacional. Não, a gente jogava bola. O meu auxiliar, o Conrado, ele fez um vídeo do que a gente treinava e do que se jogava. Cara, e você vê assim, começo de temporada a gente não era capaz de dar 3, 4 passes. Final da temporada, a gente perdeu de 1-0, assim, roubado pro time campeão que era o Nasser. Então, assim, e a gente jogando futebol. Quando eu digo jogando futebol, de pé em pé, tentando fazer jogadas e não aquela, sabe, ligação direta, corre bola para as africanas porque elas vão ganhar na velocidade. Não. Sabe o que você falou hoje estão jogando melhor e tudo mais. A gente trouxe pra cá também o Marcos Mancha também, e você conhece Pô, ele ele, tava o trabalho que ele fez no SCA, é, do zero estrutura. Ele treinava num CDC, onde a Várzea joga, ele sim. colocava as meninas lá, as meninas, assim, diferentes idades, meninas muito novas que não conseguiam. E ele fez loucuras, assim, fazer jogos, inclusive. Acho que eu fui lá ver treino lá, E né? ele, e é assim, o amor que ele tem para fazer aquilo acontecer, a energia que ele colocava dentro do Sky e a forma como acabou todo o projeto. Agora ele tá no Audax, Foi pro Audax, tá no né? Audax agora e tá de novo com muitas dessas meninas de Que novo bom. estão lá lutando com ele. Então ele e você vê assim um pouco da evolução das meninas nas competições que ele foi colocando. Ele falou: Meu Diego, minha goleira não era goleira, virou goleira É comigo. E bem isso. começou a ser negociados, algumas meninas foram para grandes clubes. Sim. E assim, é um trabalho que realmente não deve ser fácil. Não deve Não, ser fácil. não, você pega as meninas muito cruas lá. Como eu falei, tinha menina muito nova. As meninas não tinham muita noção, sabe? Domínio, orientado, posição corporal. E aí, só que assim, eu falava com o clube, vocês querem resultado ou vocês querem formação? Porque uma coisa, você não consegue ter resultado e formação, cara. Sinto muito. Vai conseguir, mas se você tiver atletas bons, sabe? Porque quando você pensa em formar atleta, é um trabalho mais longevo, sabe? Não é em uma temporada que você vai conseguir. Como você explica isso, né? Para qualquer Não tem clube hoje, como, não né? tem Ninguém como. quer, né? Não, eu quero que as Ninguém locais. entende. Exato, não, e ainda eu quero que as locais joguem, mas eu quero que a gente ganhe. Eu falo, tá, beleza, a gente precisa trazer internacional bom, então. Porque eu cheguei lá, eu levei só uma atleta que tinha jogado comigo no Bahia. Eu precisava de alguém forte. E eles, a gente não tem muito dinheiro para pagar. Eu falei, tá bom, eu vou trazer alguém que eu sei que vai correr para mim, que entende como eu trabalho, porque eu cobro muito, né? Eu acho que quando a gente trabalha em excelência, a cobrança, ela tem que ser o tempo todo. Aí a gente volta a falar da nova geração, né? Não pode falar forte, você está me expondo. Aí não É. pode pôr o peso de todo mundo junto porque você está expondo o atleta. Cara, não. Claro que eu acho que eu estou tentando melhorar a, a minha visão sobre isso, né? Hoje eu entendo que para chamar no particular, conversar, mas são coisas que eu vejo como normal. Eu me lembro sempre, eu sempre cito para elas o Phelps. Durante mais de 12 anos, ele não deixou de entrar um dia na água. Não à toa o cara tem as medalhas que ele tem. Então, assim, Lógico. não, hoje eu não quero entrar na água. Não, você não tem que querer. Você vai entrar na água. Vou só dar pernada, dar abraçada, não sei. O Usain Bolt bateu tanto recorde por quê? Porque o cara Todos os dias. treinava que nem um louco, num baita calor, na chuva ou na neve, e ele treinou. E a gente, quando pensa em torneios, em ganhar, a gente tem que pensar em excelência. É um doce que eu não vou comer. É uma noite que eu não vou dormir, que eu não vou dormir 3 da manhã. E tudo isso faz parte, né? Eu acho, para mim, os meios justificam muito, assim. Porque eu acho que não é à toa, nada sabe, do dia para noite. Eu acho que vocês estão presenciando isso bastante também. E Exato. sabe que não vai virar, sabe, à toa. Sempre tem um negocinho a mais. Você falou quando você era jogadora, você buscava ali, você assistia muitos lances ali do Leonardo, do Zinho, e que treinador? Quem que você busca uma inspiração? Cara, eu tenho muitos, mas eu gosto muito do Muricy.
Não sou retranqueira. Que é trabalho, meu filho. Não é bola aérea. Muito Três zagueiros. Não, 3 zagueiros eu não. Você sabe que nem saída de 3 eu gosto, nem a saída de 3 eu uso Você muito. sabe que eu sou muito São Paulino, né? E assim, eu tô um pouco com raiva do Crespo. E aí todo mundo já falava, mas é porque o Muricy tá lá. Eu falei, não é possível, não dá pra jogar com 3 zagueiros toda hora, gente. Não, gente, evoluiu, né? Poxa. Eu teve jogos lá na Arábia que eu jogava. A minha linha era meio que uma linha de 2 ali, sabe? Com as laterais bem sufocando. Lógico, quando eu vou jogar contra o Nasser, eu perdi a bola, vai ter que voltar às 4 ali, ficar bem compactado. Cara, tá tão dinâmico hoje o futebol. O pessoal fala, não vai ter mais posição. Não acredito, porque é muito grande para que os atletas corram. Mas os atletas polivalentes, eu acho que é importante. Muitas vezes eu chego no clube, a menina joga, sei lá, no Bahia. Cheguei lá, tinha uma menina que era volante. E pra mim você não é volante, não. Falou que ela de extremo, que ela era muito forte. Só que não conseguia, sabe, dar o passe. Ela recuperava bem a bola. Então você vai voltar, vai jogar lá, porque eu sei que você vai ter que voltar. Vai ter pulmão para voltar. Coloquei ela de extrema. Porque assim, claro que é a visão do treinador, mas assim, eu entendo também que a polivalência vai ser importante e a parte física. Hoje em dia, pô, eu acho que o Ganso ele é muito fora de série. Mas hoje em dia, atletas que. O futebol não vai mais, não encaixa. Cara, eu não vou nem dizer assim, quando eu digo. é, eu, eu não digo nem de força, tá? Porque podem ser até menor. Digo, não de estatura, mas sim de força. Porque quando você vê o Estevão ele é mais baixo, se eu não me engano. Mas ele é muito rápido, ele é muito É. intenso. Então eu acho que. E é um menino novo que tá jogando, que tá sendo titular. Hendrick também, né? Tá jogando menos. Mas quando você pensa em futebol, inclusive no feminino, a força e a intensidade tá fazendo diferença. A Colômbia na final contra o Brasil. E agora o próximo jogo do Brasil contra a Inglaterra, a gente vai ver isso também, né? Qual que é a média, mais ou menos, que hoje o futebol feminino, as atletas correm hoje? A gente sabe que futebol masculino bate até 16, às vezes, Não, acho 13 12, 13, mas Também faz isso também. faz isso. Mas eu vejo que mais do que quilometragem, né? Ainda bem que existem o GPS. No futebol, para mim, é muito mais importante a quantidade de sprint e a quantidade de quilômetros em alta intensidade, sabe? Ali no nível 5, 4, né? Porque depende do GPS de um para o outro. Para mim, é muito mais importante minha atleta estar entre 17 e 22 quilômetros por hora, ou antes do sprint, do que propriamente o sprint. Quanto que ela corre no jogo Do todo? que quanto ela. Porque se ela fizer um jogo 16 quilômetros mais a 3 por hora, para mim não é interessante. Porque eu quero atacar e defender, eu quero que ela tenha reações rápidas. Né? Como o Klopp fazia lá no Liverpool. Perdeu a bola, deu 5 segundos, meu filho, você já se posiciona. Reage ali e tenta ganhar. Não conseguiu? Posiciona. Então, para isso, você precisa bastante E aí você entende que é por causa disso que muitos desses jogadores técnicos, teoricamente, foram perdendo, vão se perdendo cada esse vez espaço. mais. Acho que sempre vai existir a exceção, até porque são eles que fazem o futebol, né, ficar melhor. Mas a gente vê também bons jogadores jogando com dois toques. E jogar com 2 toques não é fácil, É. embora pareça, Ah, mas eu, não é fa- eu, fácil. eu falo sempre, eu sou um fã do Ganso desde a época do Eu Santos, também. quando ele foi pro São Paulo, Eu fiquei achava ele melhor assim, que o Neymar, cara. eu fiquei encantado quando Todo ele mundo fala. foi, comprei camiseta e fiz tudo. Eu acho que ele não, o tempo que ele ficou no São Paulo, ele foi muito criticado. Eu acho que ele fez bons jogos Sim, e eu acho que ele faz o jogo ganhar mais velocidade nessa sim, inteligência que ele sim, tem, né? Se sim, ele pega pessoas sim. boas, Se o time joga pra ele. isso é Porque se eu exato. conseguir montar o entorno, que foi o que a Argentina fez pro Messi. Se eu conseguir montar o entorno, que a bola chegue nele, a bola chegou no Ganso, vai ser excelente, mas eu sei que eu vou ter um a menos para correr ali. É isso. Então eu tenho que arrumar para que ele jogue. Isso é o meu jeito de jogar, né? Então, eu acho que dá para ter, mas tem que ser muito diferente. Porque se você pega a bola, quer dar 1, 2, 3, 4 toques ali no meio, acabou. Tocando no assunto que você acabou de falar, que a Argentina fez isso com o Messi. Se você tivesse na seleção hoje, você levaria o Neymar? E montava um time Cara, pra ele? Ou o ego da seleção seria muito difícil? eu assistia muitos jogos. O Neymar fora de campo eu não gosto muito de algumas coisas que ele fez, como mulher principalmente. Mas eu era muito, muito, muito fã. Me dava prazer, assim, sabe? Você fala assim,
hoje eu vou sentar para assistir o Neymar no PSG. Então, sabe assim, ó. Vai, Neymar, mas o que ele tá fazendo no Santos? Eu assisti poucos jogos. Ele não tem a capacidade de. Eu acho que ele pensa e não Já consegue não consegue executar. mais. Mesmo montando uma equipe pro Neymar, o Neymar. Qual. Beleza, ele fez o gol de falta em 2016 e ele fez o gol do pênalti. Mas eu não me lembro do Neymar sendo decisivo na seleção. Como ele foi no Barcelona, que até tinha o Messi, no Santos, né, em 2011. Porque eu acho que a parte. Aí eu vou entrar numa área que nem é a minha especialidade, mas é algo que eu acho que é muito importante. A parte mental do Neymar. Todas as vezes, e aí pode ser pirraça minha. Todas as vezes que a gente precisava dele, ele ficava bravo e ele queria ir pra cima, pegava a bola. Não, eu vou resolver isso aqui. Pegava a bola e ia pra cima. Eu hoje não convocaria. Se ele tiver. Vamos ver como ele vai voltar agora. Se ele tiver 30% melhor do que ele estava 2, 3 meses atrás, porque é difícil voltar de uma lesão. Eu parei de jogar por causa de uma lesão. E diversas, né? Que aí ele tá assim, ele volta, joga um mês e meio, machuca de novo, Exato. para mais um mês. Exato. Aí ele vai pro Cruzeiro, Cruzeiro no navio dele, aí ele volta. Não, cara, mas assim, ó, não sei se vocês viram que uma pessoa falou, e tem outra pessoa que joga poker também que eu ouvi falar, que ele é só até 2, 3 horas da manhã jogando, bebendo. E você vê que ele tá inchadinho, né? Ele não se alimenta, ele Não não deve se come alimentar bem. corretamente, não dorme corretamente. Ele pode ter os melhores equipamentos, o melhor fisiologista talvez do lado dele ali, mas tem uma série de outros agravantes que não E consegue. eu acho né? que é isso que, para responder assim, bem do jeito que ele está agora, antes dele se machucar, que foi muscular de novo, e não acho que seja culpa do departamento médico, eu não levaria. Se ele tiver uma melhora de 30%, acho que 30% pelo menos, eu levaria. Mas, porque ele é rápido, assim, embora ele é rápido como o Ganso de raciocínio também. Quando ele quer jogar num toque só, em 2 toques, ele Eu consegue. acho que talvez, eu não sei como gerencia isso, e minha próxima pergunta depois é o que você achou do Carlos Ancelotti na seleção, mas o Neymar, talvez, ele pode ser um jogo que ele não vai ser o titular absoluto, mas eu não ele sei consegue. como que você consegue manter ele no Não banco tem numa como. situação, Não é ele, né? mas Ele ele é um está cara dele, né? mas ele é um cara que ele pode resolver um jogo que esteja com uma dificuldade muito maior, e talvez ele entrando durante o jogo, pode Você acha ser que que ele ia ele conseguir? consiga. Não sei, mas Não, assim, não, mas deveria, não acredito. eu imaginaria que ele poderia ser muito mais útil nesse momento, mas eu concordo contigo. O Messi, como você deixa o Messi numa situação, você monta um time para o Messi jogar, e acho que vai ser a Mas o mesma Messi é coisa mais com o aplicado que o Neymar. Neymar, né? Quando eu Total. digo aplicado, Carreira toda, né? Como um todo foi exato, mais, se exato. cuidou muito mais, né? Nunca voltou para marcar. E raramente não teve lesão, Exato. não é Teve uma ou visto na duas. noitada. Ele não volta para marcar, mas quando ele tem a bola, ele, assim, Ele tem a força para se fazer. ele né? precisar passar para o companheiro fazer o gol, ele vai passar. Sabe? Ele tem essa mentalidade de grupo. E a gente vê os bolas falando, né? Jogaram contra ele e falaram assim, como que era o Messi no campo? Mas ele tava viajando, olhando pro nada. Eu só pensei, não mexe com ele, meu. É, Se a fera despertar, é bem isso, é bem isso. E o Carlos Ancelotti, você achou que foi assertivo? Eu achei bacana, porque, bom, eu acho que poucos teriam a personalidade e a história que ele tem para falar, não vou levar, porque quem falaria não pro Neymar? O Dorival, que teve a história com o Neymar lá atrás. O Neymar nem tinha voltado, ele já estava convocado, estava na Para lista. colocar? Então, assim, eu acho que o presidente foi Que muito esses bem. jogadores, acho que hoje estão tão grandes de dinheiro, de tudo mais, que eu acho que é muito difícil um treinador brasileiro hoje Exato. respeitar. Acho que o Ronaldo Fenômeno naquela época era muito maior, talvez, que o Parreira, ou Sim. seja, mas ele respeitava o Parreira, Exato, respeitava o exato, Felipe Scolari, e os caras ainda conseguiam ter o controle. Mas eu acho que hoje ficou muito evidente com o Dorival Júnior na Copa América que os caras fecharam a rodinha, ele querendo falar, e as coisas não aconteciam, e ficou muito feio, né? Assim, no final ele não isso. conseguia ter o controle do time para bater os pênaltis. É isso. Não, é assim, e vou adicionar algo. Quantas vezes a gente via o pai do Neymar no treino, as namoradas do Neymar. Os outros atletas não faziam isso, mas o Neymar, eu acho que ele é importante, mas ele tá tão acostumado com o sim, assim, eu sou fã incondicional do futebol do Neymar, sabe? Acho que, pô, pra mim,
Ele tá entre os Falar 5 que ele não melhores de joga todos os bola, tempos. a gente tá... Não tendo- pode, Não não pode. pode. Pra mim, ele tá entre os 5, 6 melhores de todos os De tempos. tudo que ele fez, né? De Tudo todos que- os tempos ele tá, porque ele bate bem com a direita, ele bate bem com a esquerda, ele vai para cabeceio, ele lança a bola, ele, sabe, ele bola. Pra mim, eu acho que um dos gols mais loucos do Neymar é aquele contra o Villarreal, que ele dá um chapéu e ele gira. Foi. Cara, como uma pessoa faz Se isso? você, meu joelho tinha ficado ali no primeiro dia. Eu acho lindo, juro, mas a velocidade dele em É, fazer muito isso. Muito Porque ele sai da marcação girando. É uma coisa é você dar um chapéu, agora outra coisa é você dar um chapéu e girar. É loucura. Então, assim, eu vejo tudo isso de maravilhoso nele, mas ao mesmo tempo é um cara que nunca ouviu um não. E todas as vezes que ele teve um não, ele fica emburradinho, ele fica bravinho. Acho que. Menino mimado, né? E a pessoa fala assim: o homem Neymar, o menino Neymar. Cara, eu acho que a vida dele não foi fácil, tá? Desde muito novo, ter que. Pobre menino rico. Tem a história do pobre menino rico, mas realmente, mentalmente não é fácil. O pai fala, né, que ele acho que com 18 anos ele já não, ele fez a geração inteirinha da família, né, porque com 18 anos, então é muito difícil, Imagina com hoje. 18 anos você lidar tudo isso, né, Exato, com exato. mulher, com clube, badalação, Exato. fama, sucesso, muito dinheiro, podendo comprar tudo, né. E onde ele põe a mão vira. Cara, onde. Ele é até Midas, hoje, né? Nossa, onde ele põe a mão, todo mundo. E os atletas, os próprios jogadores da seleção são muito fã dele, né? Porque eu acho que ele deve ser um cara legal. É. Acho que é um cara Esse assim. grupo, no final, ele acaba Exato. conquistando. Só quando tem o nãozinho de um ou outro, né? Porque eu de verdade acho que é um cara que é uma pena, né? A gente fala do Ronaldinho, o Adriano, né? Uma pena o Adriano ter parado, o Ronaldinho também, o ápice dele foram lá os 3 anos e depois conseguiu alguns jogos, uns lampejos no Flamengo, o título com o Atlético, até porque ele queria mais aproveitar a vida. Mas o Neymar, eu acho que assim, foi uma pena ele não ter ganho. Em 2015, para mim, ele merecia muito a bola de ouro, pelo ano que ele fez, pelo campeonato, jogou menos jogos. Mas assim, foram escolhas de carreira que eu acho que não foi tão assertiva, né? Se ele tivesse ficado no Barcelona, talvez ele poderia ter ganhado lá na frente pelo conjunto, pelo Exato, time e tudo Exato. mais, né? Eu acho. Ninguém vai saber por que eles quis sair, né? Dizem que dinheiro, né? Não, dizem que foi aquele jogão contra o Paris Saint-Germain, que ele acabou com o jogo, que eles fez há pouco. E dia seguinte a manchete tava falando só do Messi. E ele que acabou com o jogo. Eu acho que tem toda uma frustração por não já ter merecido, ter ganhado o prêmio, não ganhou, Sim. sabia que era o Messi, todas as notícias lá era o Messi, mas no final ele também, quando subiram o sarrafo que deram lá, talvez ele errou a competição, acho que o campeonato francês Muito é ruim, cara. um Muita campeonato que força, bate bastante muita ele, força, ele isso. busca o contato, então ali eu acho que as maiores lesões que ele teve foi na França, Os porque caras são era o estilo de maldosos, jogo, te inveja, né? era o estilo de jogo. Nesse jogo do 6-1, a vizinha foi bater na porta perguntando se estava acontecendo alguma coisa. Eu gritava tanto, porque era contra o PSG, né? Eu gritei tanto, mas gritei tanto na França. Eu morando na França, gritando. Eu morava em Metz, e a vizinha foi lá. Uma senhora, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, me perdoe. Olha o tanto. Que o negócio faz, é o Exato, futebol faz. exato. É loucura, é loucura. E você comentou, Lindsay, que você treinou time masculino. Era profissional ou era base? Semi-profissional. Adulto, profissional. Você acha que uma mulher vai conseguir treinar um time profissional No- masculino no Brasil? No Brasil, Ou eu fora do Brasil? tem a Corinne Diacre, que agora ela assumiu o feminino do Marseille. Ela foi treinadora do masculino. Tem uma no Chapecoense, tá no Da base. sub-20. Já tá no 20? Tá no 20 e ela disputou a Copa Santa Catarina agora, que é o profissional, que muitos entraram lá com sub-20 ou contrataram alguns Que profissionais. da hora. Ela que foi a treinadora. Sabia que essa mulher tá lá desde o sub-13, cara? É sério? E fazendo bons Tudo no campeonatos. masculino. Tudo no masculino. Eu não sei o nome dela. E tem uma no Esfera Souza. também. A Najma. Nádia. Conheço ela. Ela tá, acho que ela deve estar agora 14, Sub-14, né? sub-14. As duas que eu sei que tá no masculino. Assim, teve uma um tempo atrás, que quando tinha Bezinha na Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira, Mentira. teve essa mulher que era treinadora de lá. A Corinne, que ela treinou a seleção francesa, ela treinou um time da segunda divisão por várias vezes. Era um time Clermont Foot,
que hoje joga a primeira, o auxiliar dela acabou sumindo, ela ficou acho que 4, se eu não me engano, 4 temporadas, todas as vezes ficava ali quarto, quinto para subir, porque sobem 3 e cai 3 e faz um playoff. E depois que ela saiu, acabou conseguindo subir. No Brasil, eu acho, assim, impossível não, mas assim, 99% de não acontecer. Porque a gente, No feminino já não tem tanta mulher treinando feminino. cara, o próximo ano terão 18 clubes, a gente vai ter 2 treinadoras. A do Palmeiras agora. Que veio do Flamengo, Veio do que saiu do Flamengo. Flamengo, e a treinadora do Atlético Mineiro, que é a Fabi, que subiu com o Atlético. Então, de 18 equipes. E assim, você sabe que eu fui dar uma palestra, como eu não estou trabalhando, estou dando algumas palestras, estou bem feliz fazendo isso também. E eu fui dar uma palestra num lugar, aí chegou um cara que trabalha com futebol feminino e falou assim, pô, não fala sobre ter só mulher no futebol feminino não, porque tá maçante, tá chato. Eu não entendi o que o senhor falou. Não, Você quer que eu defenda o quê? cara, se nós 3 aqui faz uma faculdade, e mesmo com o currículo que eu tenho, e a gente vai num clube masculino, quem que eles vão contratar? A mim que não é. É. Então, assim, eu como mulher, eu tenho que falar que a gente tem que ter. Claro que não tem que ter mulher a qualquer custo, no sentido de não estar formada, não ter sido atleta. Pode não ter sido atleta, mas ela precisa ser formada. Ou se ela foi atleta, tem que fazer uma formaçãozinha. Não adianta, opa, vem cá você. Agora você vai me ajudar aqui, você vai fazer isso. Não é assim o futebol, né? A gente sabe que tem que saber, Não tem pode que ser pela entender. obrigação, tem que ser Exato. pelo profissional competente. Exatamente. É legal ter uma obrigação, porque aí você começa a ir atrás de bons profissionais. E aí, quando falta no mercado, mais mulheres vão tentar se formar, mais mulheres vão. A obrigação, entre aspas, quando eu digo é bom, no sentido de fomentar, de trazer. Mas claro que, até porque se não fosse obrigatório, não tinha futebol feminino, né? É. Então, assim, mas não trazer qualquer um a qualquer preço, sabe? Não sei se faz Entendi. sentido isso. Não, e eu acho, pegando um pouco desse, rola-se muito uma polêmica até de treinadores hoje que não foram jogadores de futebol, né? E hoje eles são mais basicamente técnicos, né? Mas na prática não consegue desenvolver. É Pô, você não diferente. sabe chutar uma bola. Mais E tem didático, né? mais didático hoje, tem muito mais didático, mas o cara não teve o convívio do campo e teve aquele jogador, o Renato Gaúcho, que é muito boleiro nesse sentido, e tem Sim. vários tantos outros, Sim, né? sim. E muitos desses caras hoje estão falando que esses caras hoje estão ultrapassados, mas eles falam, poxa, eu acho que falta também, hoje você vê muitos meninos, muitos jogadores hoje não fazendo o que deveria fazer, porque os caras que são muito didáticos também não conseguem nem... Como que esse cara vai ensinar a dar um chute colocado de 3 dedos, o que ele precisa fazer numa reação? Tudo bem, ele tem outra parte que a gente também tem, porque fez as mesmas licenças, Sim. mas no final. Mas no dia a dia que ensina, e esses caras hoje cada vez mais estão perdendo o emprego, não estão conseguindo se recolocar. Você diz então se quem? passa- Os ex-jogadores? Jogadores hoje, assim, poucos estão e estão vindo cada vez mais levas, ou estão vindo gente de fora, Sim. né, muito estrangeira aqui dominando É. esse caminho e vão se perdendo, vão deixando de oportunizar muito esse Sim. negócio, muita SAF hoje entrando e aqueles dirigentes que bancavam muito esses caras não bancam mais, Exato, acabam trazendo exato. esses caras. Como você enxerga essas... Eles têm razão, faz sentido, é importante também ter esses caras que passaram, que jogaram bola para poder Sim. ensinar, para poder... Eu acho que é muito Bastante relativo, né? Não vou ficar em cima do muro nesse sentido, mas eu penso assim, eu estive em campo, mas eu fui atrás de formação. Eu acho que assim, o Renato Gaúcho, ele é um personagem. Porque ele não queria fazer a licença, não queria fazer a E licença. custou para fazer, né? Mas em foi lá e fez. 2019, quando ele foi fazer, eu tava lá. Então ele foi todos os dias, ele, sabe, fez bastante coisa. Participou. Mas foi o cara que no Mundial foi o mais longe. No Mundial de Clubes, quem foi o cara que foi mais longe? E com um time relativamente mais barato que todos que estavam lá. Exatamente. E tecnicamente não acho que era o melhor. Tanto fisicamente quanto tecnicamente, dos brasileiros, para mim, não era o melhor. Mas a gente viu o Felipe Luiz indo atrás de formação. Beleza que ele passou uma formação aí meio mentirosa, né? A gente Sim. ouve, não sei se é verdade. Mas eu vejo que os ex-atletas têm um pezinho sim à frente por entender o que é o campo e por entender o que é os atletas. Mas que existem muitos caras bons. O Barroca, para mim, é um cara que sempre está aí na segunda divisão, primeira divisão, mas os trabalhos dele, quando
por mais tempo são trabalhos bons. Eu acho que assim, a Mas não gente... consegue dar. Aí talvez não tem tanta paciência com esse como tem com o outro, ou Ex- você traz um estrangeiro e acaba Então, tendo mais. Né? os estrangeiros que vieram, muitos portugueses, né? Por que que os portugueses deram certo? Eu acho que, primeiro, porque o Jorge Jesus deu muito certo e era um bom treinador, que foi atleta, mas ele foi atleta e ele também se formou, né? Ele foi fazer a licença dele. Pô, mas não fez faculdade. Hoje eu acredito que, O Abel, ex-jogador. ex-jogador, mas eu acredito que eles têm que fazer a licença. Porque não vai ensinar a ser treinador, mas vai te dar um norte. Não adianta fazer faculdade, porque faculdade você tem futebol 1 e 2 só. Sim. Mas fazer a licença, estudar futebol, faz com que o ex-atleta. Porque assim, existem alguns treinos que eu falo para as meninas: o que que a gente treina hoje? Eu, sei lá, tô dando um tema, sei lá, a gente tá treinando pressão, elas falam assim, sei lá, posse. Não, gente, a gente tá. Sabe assim? Então o atleta, ele só vai e treina. É aquilo que a gente tava falando no começo. O atleta são as 2 horas dele ali pensando nisso, e depois não quer nem saber. Ele vai. O homem a esposa quer ir pro shopping, vai pro shopping com a esposa, vai levar o filho na escola, ele não sabe, muitos, né? Mas os mais inteligentes é que é complicado, porque os que pensam um pouquinho mais, eles já são craque, né? E não estou chamando de burro, eu digo pensar no Sim. raciocínio. Então, os ex-atletas, quando estuda, é treinador do caramba. Mas os que não estudaram, é aquilo que você falou, não consegue bater. Eu acho que muitos desses têm auxiliar ex-atleta. Não sei se você já viu, que o Barroca, por exemplo, estou citando o Barroca porque eu tive aula com ele, e eu gostei muito da aula dele. Então, o auxiliar dele, não sei se ainda continua mesmo, um dos auxiliares foi atleta, foi jogador. Não chegou a ser de Bom, seleção, mas foi jogador. Então, eu acho que essa mescla, esses ex-atleta com um cara, a gente fala com acadêmico, dá bom. Porque o acadêmico, querendo ou não, ele tem alguns entendimentos, né, embasamentos científicos para trazer. Só que não adianta você falar, olha, o futebol de rua tem que trazer para cá. Não, cara, você tem que fazer repetição. Eu penso que... Porque se a gente pensar na base hoje, vocês estão bem dentro da base, pô, a gente não forma mais como antes. E antes a gente fazia muita repetição. Hoje, não adianta você dar tático com um menino de 11, 12, 13, 14 anos. Ele tem que aprender o tático, na minha opinião, ele tem que aprender o tático jogando. Pô, teve um clube que eu fui, os meninos sub-11 vendo análise de vídeo. Aí também não adianta, né? Sub-11 passando análise de vídeo para os meninos. Primeiro que com essa idade, 3 minutos já desconcentrou. E outra que repercutiu muito agora também que tá rolando, também foi um ex-jogador que falou, que é o Ramon, que agora tá na Globo, também comentarista. Ele foi pra Globo, o Ramon? Volte e meia ele aparece nos programas não, lá eu da confundi Sport com- TV. eu O confundi Ramon é o do Vasco, cara, lateral, sabe? Tá. E não que era Porque da eu falei, nossa, seleção. ele acabou de sair da seleção. E ele fala num dos podcasts, ele fala assim, repara uma coisa que eu fico hoje indignado. Você vai nas bases, e hoje na base é todo mundo com estatura alta e não sei o que, um perfilzão, mas aí quando você chega no profissional vai todo mundo na contramão. Aí você traz um argentino, você traz o Garro, você traz o Savarino, você traz os caras que estavam no Botafogo lá, agora que saiu um foi pra... Nós somos do pequenininho lá, no Grêmio lá. pequenininho do Fluminense também. Savinho e Estevão. Exato. E aí ele falou assim, só que aí você tá contratando, você tá pagando uma grana para os argentinos pra vir para cá, sendo que a gente poderia ter caras iguais como esse, mas você não tem na base. É isso. E aí ele até comenta o jogo do Flamengo e Boca Juniors que teve, que foi a Sub-20 que fizeram. E aí ele falou assim, o perfil dos jogadores do Flamengo não condizia. Aí ele falava assim, eu cheguei lá pro dirigente e falei, cadê o camisa 10 do Flamengo, não sei o quê? O cara olhou e falou, putz, mas é o mercado, não tem mais esse mercado, não permite. Ou como não permite, você tá contra, você tem uma Arrascaeta. E ele mesmo falou, você tem uma Arrascaeta que não tem nada a ver o perfil que você tem. Não tem nada a ver, é um outro perfil. E ele falou, a gente poderia ter muito mais isso aqui hoje, aqui no Brasil, ou exportando muito mais, Sim. e acaba não tendo, né? Você enxerga que isso também é uma falha hoje que acaba acontecendo dentro da base? Muito, para mim, muito grande. Eu acho que os clubes estão pensando cada vez mais em vender os meninos mais novos. Só que a gente está vendendo, se você entrar em estatística, a gente está vendendo cada vez mais zagueiro. A gente já não vende mais meia, atacante, como a gente vendia. A gente está vendendo cada vez mais zagueiro, porque os nossos zagueiros estão sabendo jogar.
E eu não entendo como os clubes não estão enxergando isso. Aí a gente tem uma puta de uma venda do Estevão, vamos falar, porque foi a última agora, né? A última. Forte. Então, que venda sensacional. Tem o Estevão, teve o... Vendeu três ou O quatro Endrick, seguidas. né? O Endrick O teve uma Endrick, o boa Gabriel venda. Jesus, o Verón também quando estava lá. Verão. Então vendeu muitos atacantes o Palmeiras. Mas se você vê Quantos poderiam fazer, né? na quantidade que é vendido nos outros clubes, cada vez mais zagueiros vão para fora do Brasil. Porque os nossos zagueiros estão começando a jogar, né? Tecnicamente, eles são melhores. Mas eu acho que a gente não está mais fazendo E meio meio. de campo, teoricamente, se perdeu. não Meio de faz campo, mais, lateral, não faz isso daí mais. acabou se perdendo. E Exato. hoje, se você parar para analisar, eu não sei nem quem é os laterais do Brasil, né? Porque você Não, começa não, a não a sabe. gente não tem a certeza como a gente não. Exato. Cafu? É Cafu? É Roberto Carlos? O último foi. Roberto Carlos e Daniel. Cafu. A gente fala muito hoje que tem futebol de formação e tal, só que hoje os técnicos já começam a cair na base, mano. A pressão tá ali, né? O Não cara. deu resultado. Exatamente. Mas aí a gente volta, é igual na Arábia, você quer formar ou você quer resultado? Você não consegue fazer os dois juntos de uma vez. Tem um treinador ó, como é louco, tem um treinador no Atlético Mineiro, no Sub-15, que ele chegou em fevereiro, um treinador bom, muito bom, treinador. Ele estava invicto, tinha ganhado alguns jogos no Mineiro, foi jogar o Brasileirinho Sub-16 com o Sub-15, ganhou invicto o Brasileirinho, pegou um jogo contra o Coimbra, na casa do Coimbra, Tomou de 5, 7-1. 7 e foi mandado embora. Foi mandado embora no dia. É. Não é que assim, foi o primeiro jogo que ele tinha perdido no ano, na categoria. Cara, e Coimbra nem tem masculino profissional. Você entendeu? Tipo assim, Loucura. perdeu. É Perdeu um jogo e aí vinha toda uma pressão de sub-20, que o sub-20 dele foi rebaixado. E esse cara pagou o preço de uma coisa que assim, poxa, ele foi a primeira derrota dele. Ele saiu do Atlético Mineiro com uma derrota. E alguns dos atletas dele acabou de ser campeão do brasileiro. É isso. Sub-17 foi campeão É brasileiro. isso. Então assim, é como que... O Savinho. O Savinho, eu tava no Atlético quando ele tava lá. E o Cuca não colocava ele pra jogar. Subia pra treinar, tudo. Ele foi vendido, eu nem me lembro pra quem ele foi vendido na época. Hoje o cara, não sei se ainda tá no Manchester Tá. City. Mas você O cara tá no Manchester City, uma cara. vendida, O cara tá com o melhor treinador. Pra mim, o Pep Guardiola é absurdo. a variação que ele faz, a mudança que ele precisa fazer Não, no jogo, ele... É loucura. Ele reinventa cada ano e traz cada coisa. Esse acho que foi o pior ano dele. De todos os... Tudo bem que ele sempre tem os melhores, mas ele não só tem os melhores, mas ele consegue mudar como os melhores jogam, né? O jeito dele de jogar. Acho que o que está buscando mais próximo dele hoje eu vejo que é o Abel, assim, a quantidade de anos, que no Brasil não é fácil. Não. E a desmontagem de elenco que o Palmeiras acabou fazendo, né, em alguns anos ali, e ele conseguiu manter o nível de competitividade. O que ele está fazendo com o Palmeiras nesse ano. O jogo Loucura. contra o São Paulo, que ele vira o jogo no segundo tempo, que ele muda, ele volta do intervalo, ele mexe 3 posições, ele tira um lateral direito para cara louco. E assim, aí o outro treinador não consegue fazer a leitura do que jogo ele que tá está sendo fazendo. feito. Você vê que ele está tomando uma massa. Fala, meu Deus do céu. E então ele tem, eu acho que ele espelha muito nessa questão do Guardiola, da loucura, Eu de fazer, gosto muito. mas óbvio, muito bem treinado. Sim. Muito bem treinado. Os caras sabem o que está fazendo. Não é algo que você não joga. Acho que eu vou. Ele simulou aquilo lá. Você percebe que ele treinou aquilo. Eu gostaria que o Abel tivesse ido para a seleção. Eu gostaria que o Abel tivesse ido para a seleção. Não sei se foi político, o que foi, não consegui Eu não ver. sei se ele conseguiria ter esse controle total desses jogadores ali como um todo, mas ele é um Mas eu cara. acho que é um cara que o time dele gosta dele, né? Posso estar É. errado, mas eu entendo que o time dele gosta dele. Joga, corre por ele. É. Assim, o que eu vejo hoje o Palmeiras jogar, e assim, não estava jogando nada, tinha Sim. perdido pro Palmeiras pro Corinthians no Paulista, né? Já estavam Saiu pedindo na na cabeça, Copa- já vão pedindo na Saiu na cabeça Copa do dele. Brasil, gerou aquela crise e ele vira. Teve esse tempo para treinar. Nossa, o jogo contra o River Plate na Argentina, o primeiro tempo eu assistindo o jogo, eu falava, Ou joga meu, hoje, né? Ou jogou ontem. joga Joga hoje. hoje. Joga hoje. Mas o jogo contra o Quito, né? River Joga em Plate, Quito, né? o jogo contra o River Plate, ele fez 2-0 no primeiro tempo, podendo fazer 3, fazendo 4. E eu falava, Jesus amado, os caras do River Plate nem eles acreditavam. E assim, Ele é muito bom, eu gosto muito dele. Eu gosto muito da Abel. O livro dele é muito bom, né? exato. Ele começa, e você vê que ele deixa bem claro, assim, meio que o auxiliar dele escreveu. Eu acho que é isso, assim, eu acho que ele também, às vezes, é um personagem. Porque assim, Quando perde, ele consegue criar uma cortina de fumaça muito bem feita, né? Exato.
E eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando. E acho que no futebol é muito isso. Você é muito foda, todos estão dizendo você é foda. E no outro dia você é muito ruim. Quando você é muito bom, quando você acredita nisso, é perigoso demais. E também não precisa acreditar que é tão ruim, sabe? Você não ganha um campeonato, é o melhor do mundo e não perde um derby, um jogo, você é o pior do mundo. Então a gente tem que estar muito bem mentalmente para aguentar tudo isso. O Abel ainda tem a esposa, o Pepe já não é mais casado, né, cara? Exato. Porque para a esposa, imagina. Eu me lembro do Lewandowski falando que ele mandava e-mail pro Lewandowski. O que tinha que fazer. Eu falei, assim, imagina, tá lá na sua casa, pô, mandar e-mail. Cara. Meu único dia de folga que é raríssimo. Eu gosto também do Arteta. Muito bom Não sei também. se você já viu a série com ele, com o Arsenal. Não, Muito legal a série que tem. Eu gosto de ver essas séries eu assim. também gosto. E tenha com ele. Eu acho que o Arteta, além de ter passado um tempo com Com o Guardiola, Pepe, né? Acho que ele e as bolas paradas dele cada vez mais absurda. Ele contratar um cara para fazer só bola parada foi loucura isso. Não tinha, né? Eu não me lembro de outras pessoas anunciar, pelo menos, que tinha um auxiliar só para isso. Quando o Rogério Ceni ele tem umas paradas meio loucas disso daí também, de contratar esses caras, de fazer bola parada, de ter um específico para isso. E alguns jogadores que passaram falaram assim, não tem treino igual É o que o mesmo. Rogério faz. O Rogério tem uma variação de Bola treinos parada. que 30 dias, se você for treinar com ele, talvez os 30 dias ele vai fazer treinos diferentes, específicos, e aí é onde que... Isso é legal. E aí talvez ele... Tem que saber o ele elenco que você tem também, né? Porque tem Então, elenco e que cada talvez dia não ele, vai entender. mas só que talvez ele se dá bem quando ele foi lá para Fortaleza, que são os caras que olham o Rogério e falam, caramba, e até o Flamengo ele nem sofreu tanto, mas quando ele caiu em alguns outros clubes Cruzeiro, né? o Cruzeiro, que bateu de frente com alguns caras, o próprio São Paulo Sim. também teve algumas pessoas, mas quando ele vai para um Bahia, as pessoas olham e entram naquilo que ele está realmente explicando, Sim. aí acaba tendo o resultado que ele entrega, né? É verdade. Que é o que ele fez com o time. Lá no Bahia a gente comia no mesmo. Bahia é absurdo o que eles estão fazendo com o futebol feminino. Eles estão trazendo muito futebol feminino para o clube. A gente almoçava e tomava café no mesmo refeitório que é masculino. Então, direto encontrava eles, auxiliares. Uau. Pessoal, é muito legal. Ele te dava algum toque? Ele acompanhava o futebol feminino ou não acompanhava? É muito difícil, né? O Bahia tem muitos jogos, né, cara? E o Na época Rogério eu é tava aquele lá. cara bitolado, deve trabalhar 14, 15 horas Ele ficava no muito tempo. CT, né? Eles ficavam muito tempo no CT lá, então assim. E tem a arena, né? A arena onde o Bahia joga não é do Bahia, né? É uma parceria, então assim, às vezes tinha problema com o campo. Mas sempre falava, e aí, como é que tá? Bom jogo, sempre muito gentil, sempre, cumprimentava todos, conversava com todos. É um cara assim. Eu fui uma vez bater para conversar com ele, conversar sobre campo, essas coisas assim. Super, super acessível, sabe? Pessoa acessível, não é aquele que não Aquela conversa. estrela ninguém. Não. Sim, de verdade, acho que a cultura do clube, ele, né, como homem, né, como treinador, e a cultura do clube é algo assim que foi bem bacana, assim, o acesso às atletas, hoje acredito que ainda seja assim, o masculino tá lá, elas também estão, sabe? Grandes jogadores como Everton Ribeiro, tudo isso, então o Bahia tá fazendo um trabalho bem feito com o futebol. Tá na semifinal, né, da Copa do Sim. Brasil. Passou pela primeira vez com o atual treinador, o Felipe, e a Carol, que é a coordenadora, passaram o primeiro time do Nordeste, se eu não me engano, a classificar para a segunda fase do Brasileiro. Então, tá fazendo um trabalho bem bacana, assim, sabe, o Bahia. E vamos falar dessa conquista da Libertadores, como que foi? No segundo para os momentos finais ainda tem as pegadinhas, mas Vamos chegar nessa que você vai fazer os momentos finais, você vai brilhar. Eu sei que você já o que é stalkeou. ganhar uma Libertadores? Cara, eu me descobri uma pessoa ansiosa, assim, eu fui atrás de diagnóstico, eu tenho uma ansiedade muito grande, eu tenho TDAH. Tenho TDAH e TEA. E você acredita que na final eu baguncei ali 5 minutinhos, depois eu já tava pensando no brasileiro? Eu fico brava comigo, eu queria voltar e aproveitar mais tempo no pódio. Mas sério, foi algo assim que nem nos meus melhores sonhos, ou nos meus maiores sonhos, eu acreditava que fosse acontecer, como aconteceu.
eu vou falar rapidinho aqui. Eu saio da seleção, vou para a Ferroviária, pandemia 2021. E Araraquara, o prefeito de Araraquara, ele proibiu o esporte, ele proibiu, então a gente não conseguia fazer nada na cidade. E teve até, não sei se vocês se lembram, quando teve tanque na rua, Sim. foi lá em Araraquara. E a gente não podia treinar lá, a gente foi treinar em Sumaré. A gente conseguiu um lugar para treinar em Sumaré. E a gente faz um amistoso contra São Paulo também de 4, porque eu fiz, peguei três equipes diferentes com 3 tempos diferentes, 30, 30, 30. A gente perde de 4-1, se eu não me engano. E o time de São Paulo não ia para Libertadores. E aí, na época, tinha uma atleta, que hoje ela é treinadora, Andréa Rosa, ela é de Araraquara, ela foi vice-campeã olímpica da primeira vez com o Brasil, da segunda vez, em 2008 com o Brasil, e ela era zagueira. Quando foi campeã brasileira, ela estava, com outras conquistas ela estava. E aí eu acabo, por opção tática, eu acabo não levando ela para Libertadores. Então, assim, enxurrada de questionamento. E é uma menina que eu gosto muito, uma hoje boa treinadora. Eu gosto muito dela, gostava dela como zagueira, mas no momento, pro meu plano de jogo, pro meu modelo, ela não estava se encaixando, porque eu estava levando muitas meninas polivalentes para jogar em mais posições, porque era um campeonato rápido e que eu podia levar só 18 atletas. Então eu tinha que pensar como Cada ia funcionar. mudança que ia acontecer. Exato, exatamente. Como eu poderia fazer, quem eu poderia mudar. E acaba tudo isso acontecendo antes do campeonato. Aí a gente chega lá, a gente joga contra Limpenho, que é uma equipe paraguaia. No primeiro jogo a gente perde, primeiro tempo, 3-0 para elas. 3-0. E eu vou pro intervalo, já troco as duas, no ano anterior, as duas craques do time eu saco no intervalo. Que hoje uma tá no São Paulo, a outra tá no Inter. Eu tiro elas porque não estava rendendo naquele momento, no que eu estava entendendo. E a gente acaba perdendo, acho que de 3-0. No segundo tempo a gente não toma gol, se eu não me engano. E segundo jogo, a gente empata 1-1. Terceiro jogo, a gente precisava ganhar de 4 gols de diferença. A gente precisava ganhar de 3 gols de diferença e na minha cabeça eram 4 gols. Então a gente acaba ganhando de 4-1, aí acaba o jogo, eu reúno as meninas e falo assim, ó, já era. Vocês foram brilhantes, hoje vocês jogaram de verdade, mostraram quem é Ferroviária. Daqui pra frente a gente vai jogar um brasileiro top, a gente vai bem demais. Aí sai meu fisioterapeuta, a gente já chorando, tudo. Aí ele fala assim, classificamos. Como você sabe? Classificamos. Eu falei, onde você viu isso? Ah, eu vi aqui nesse Nebet aqui. Eu falei, não, pelo amor de Deus, em 2021. Então, e aí a auxiliar falava assim, você tem certeza? Você tem certeza que a gente classificou? A gente não classificou, porque ficou um rebuliço de classificamos, não classificamos, até que a direção veio, a gente falou, pelo amor de Deus, fala pra mim, a gente classificou, não classificou. Então a gente tava chorando por não ter classificado. E foi a gente combustível. começa a chorar porque classificou. Ou choramos de qualquer maneira, né? E aí a gente sai de quase eliminado, né? Na nossa cabeça eliminado, porque não foi só a combinação, nós fizemos o que a gente precisava ter feito, e o jogo seguinte tinha que ser 0-0. E foi 0-0, a gente classificou. E aí a gente foi jogar a segunda fase, acho que as quartas. A gente joga contra o River Plate, a gente ganha de 1-0, um jogo assim, um pasto, num campo horroroso. Com a zagueira que eu levei no lugar da Andréa Rosa fazendo gol de cabeça. E aí a gente vai jogar, porque Pra calar os críticos. Não tem que me engolir. Cara, eu fiz algo nesse sentido. Sempre tem. Tem um menino da cidade que ele não tinha nem 18 anos na época e ele fazia coisa no Facebook. Ele escrevia coisa no Facebook e falava, mas ele descia além em mim, porque eu sou ruim, porque eu era horrível, porque eu nunca tinha sido treinador. Eu não conhecia a minha história, não sabia que eu já tinha trabalhado antes, que eu era uma simples auxiliar técnica. Aí ele manda uma pergunta assim, e o que você tem a falar para aqueles que estavam te criticando? Eu falei, então, você é um deles? Eu não vou falar nada, porque o campeonato tá aí. Tipo, eu só não falei, vocês vão ter que me engolir, porque eu acho que eu nem pensei na época, mas assim, foi intenso. E tudo isso acontecendo a cada 2, 3 dias, muito né, cara? rápido, É loucura. E nesse último jogo que a gente tinha que ganhar, que eu mudei a maneira de jogar, eu mudei a minha lateral, eu coloquei de extremo, porque eu precisava de velocidade, eu precisava sufocar o adversário. Que era não era o Colo-Colo, era um time do Chile, Universidade Católica.
eles colocam um time reserva nesse jogo com a gente, porque ele já estava pensando, 2 dias estavam classificados, primeiro do grupo, já pensaram em colocar time reserva porque eles tinham que jogar contra o adversário. E aí eles colocam reserva nesse jogo, a gente ganha do River Plate e a gente vai jogar com eles de novo. Só que assim, foi um jogo 0-0, teve um pênalti para elas durante o jogo, elas perderam o pênalti e a gente vai para os pênaltis. Então a gente acaba classificando nos pênaltis e a equipe adversária, semifinal era Corinthians e Deportivo Cali, não. Tem o Deportivo e o América de Cali. América de Cali. O Corinthians perde para a América de Cali nos pênaltis, porque a gente assistindo. E assim, Corinthians, cara, é fantasma. Quando o Corinthians perde, a gente fala, meu Deus, a gente precisa ganhar agora. Porque fica cada vez mais possível, né? Porque jogar contra o Corinthians é jogar contra uma seleção. E daí o Corinthians é eliminado, a gente ganha nos pênaltis, aí a gente vai jogar contra a equipe que eliminou o Corinthians. Eles mudam. Contra o Corinthians, eles jogaram todos lá atrás. Só que contra a gente, eles quiseram atacar. E aí a gente ganha de 2-1 no tempo normal, não vai para os pênaltis, nada, a gente ganha de 2-1. E assim, meu time, a gente faz 2-0, eu falo para as meninas, minha zagueira tem um corte muito grande na cabeça. Não essa, uma outra que eu acabei trocando durante a competição, ela vai dividir, tem um corte. E eu falo, não, porque a Yasmin vai voltar, porque a Yasmin vai voltar. Aí o pessoal, Lindsay, ela não pode voltar. Eu falei, aí eu troco a zagueira e falo assim, ó, não podemos baixar, a gente não pode baixar. Acho que elas ouviram assim, agora iremos baixar. Segundo tempo, o América de Cali, toma, bola na trave, a goleira Luciana fazendo milagre. Enfim, o jogo acaba 2-1 pra gente. A gente teve uma oportunidade de meter o 3-1, não fez o 3-1, mas também não tomou o gol. A gente ganha aquele campeonato assim, de uma maneira que eu falo, a gente saiu de Araraquara, eu brinco que a gente é o milagre o milagre de Buenos Aires, porque a gente foi viajar com o Corinthians, as meninas levando, a gente viajou com, não era case, não era baú, as nossas malas eram, cara, era tipo um saco, a gente remendando, aí eu tava remendando, sabe, negócio que põe água, cooler? Eu falei, porque ia passar bagagem, falei, não, Carol, vem aqui, deixa eu fazer um negócio. Aí eu amarrei 2 coolers junto, porque eu já tinha visto que o pessoal fazia isso. Então a gente vai pra Argentina no mesmo voo que o Corinthians. O Corinthians todo estruturadinho. Cara, os baús, não sei quantos baús, eles tinham 30 atletas, levaram todos os atletas. A gente não tinha, sabe? Contadinho, não tinha dinheiro para levar. Não tinha, pandemia, né? A Ferroviária ainda era uma equipe que jogava Série D na época, o melhor torneio, onde tinha mais dinheiro, era o Paulista. Então, assim, a gente viaja com eles, assim, sabe a história do primo pobre, primo rico? A gente era o primo pobre, assim, as meninas levando mesa de fute-mesa para jogar. O Arthur levou todas as atletas, porque logo em seguida começava o brasileiro. Sim. Imagina você treinando quem vai jogar e quem não vai jogar. Mesmo porque você pode na época podia inscrever esse tanto de atletas, e a gente foi com uma a menos, porque uma atleta nossa estava com enxaqueca, foi no hospital, tomou um remédio que podia dar doping. Falei, não, nem vai viajar. Você não falou, Arthur, libera uma aí pra mim, não? Cara, loucura. Mas sabe assim, quando você fala, mas não é possível que vocês vão ganhar isso. E, cara, deu certo. E ganhamos. E até hoje, assim, eu demoro a entender. Eu acho que eu vou entender isso lá pra frente. Porque ainda, nenhuma outra mulher ganhou ainda, né? A Tati chegou na semifinal agora com o Colo-Colo, que é uma brasileira que já tinha disputado uma final. A Emily, que estava no Levante agora da Espanha, ela também jogou uma final, acabou não ganhando. Eu tive a sorte. Eu digo sorte mesmo, porque são boas treinadoras, não ganharam por acaso, assim, mas eu fico feliz de ser a única. Quem sabe não repete de novo. Amém, amém. Um dia, se Deus quiser. Muricy não ganhou 3 brasileiros? É Muritri, né? É Muritri, por que não faz? Não pode fazer, né? A resenha tá muito boa, mas ficava nesse papo aqui. Mas vamos lá, um Estamos chegando bate-bola nos finais. rapidinho. Contato mais famoso do seu WhatsApp. Nossa, assim, não que eu ligue e eu consiga falar, mas eu tenho o contato dele porque eu fiz o curso com ele. Eu acho que é pra mim um dos mais famosos. Eu tenho o Kaká. Olha! Mas eu não converso com ele. Mas tem o A gente contato. fez o curso e aí eu tirei a foto com a Arara, eu mandei pra ele. Pô, Kaká, cara, bola de ouro, campeão do mundo. Olha aí, ó. Cícia ou Marta?
Meu Deus. Essa parte aqui, ele 2 Ele é canhotas. pesado, hein? Cara, a Cici pra mim foi maravilhosa, mas a Marta, pela história e pelas conquistas, eu vou ter que ficar com a Marta. Última ligação que você fez antes de sentar aqui. Não posso falar. Um apelido dentro da família. Mila. E meu tio, Olívia Palito, falando, pô, tio, hoje ele foi lá em casa e me chama de Olívia Palito, mas tá tudo bem. Ídolo fora do futebol. Cara, minha mãe, assim, distante alguém que eu... Quem Minha você mãe, considera? é... Que não pode faltar no seu armário. Armário de vida ou armário do futebol? No seu armário. Cara, eu tenho maneira de comprar meia. Né? Eu compro tanta meia, mas hoje eu tô com uma de cada cor. Eu tenho mais de 30 meia nova na minha casa, só que hoje eu tô com uma de cada cor. Eu não vou nem perguntar. A última coisa que você comprou pra você deve ter sido meia, né? Eu comprei um sorvete agora. Acabei de comprar um sorvete aqui. Que não pode faltar na sua playlist. Nossa, eu sou tão eclética. Eu tenho funk pesado com música evangélica. Mas eu gosto assim, eu acho que assim, Racionais. Não pode faltar um Racionais. Que a Lindsay de hoje falaria pra aquela menininha que nasceu no dia 27/7. Não vou falar o ano, tá? Não. Ah, Cara, pegou, foi boa. desviou ele. Essa foi foda. Essa foi foda. Eu não desiste. Não desiste que vai dar certo. Valeu Lindsay, toda a pena? Puxa vida, eu ia falar uma palavrãozaço. Valeu a pena demais. Eu sou tão feliz no futebol. Eu digo que eu sou sortuda porque eu sou, cara. Não é fácil. A vida do futebol não é fácil. Ser atleta, ser treinadora não é fácil. Mas, assim, eu tive ao lado de pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse estar. Eu tive em jogos que eu nunca imaginei que eu fosse estar. E eu sou apaixonada pelo futebol. Valeu muito a pena. Eu chorei muito. Muito, muito, muito. Mas eu também tô agradecendo por tudo que vem acontecendo. E qual que é os próximos projetos que você tem aí de pensamento? Você comentou que até o final do ano aí você Cara, pretende ficar parada, Tô né? passando por um processo seletivo aí, fora do Brasil. Eu espero que aconteça em breve. E, assim, eu tenho um empresário aqui no Brasil e tenho uma pessoa que conversa comigo fora do Brasil também, que me levou para a Arábia, que é um cara muito bom, tem bastante contato. Eu acho que, assim, eu fiquei um pouco, não chateada, mas, assim, tiveram movimentações no mercado que não chegou até mim. E eu acho que, assim, eu acho que eu não sou tão ruim, porque por onde eu passei, graças a Deus, todos os clubes no Brasil eu tive títulos. O único que eu não tive foi agora no Etihad, que foi muito difícil o processo. E não ver meu nome vinculado é algo que eu falo assim, cara, como eu falei, eu tenho a oportunidade de falar, eu falo 5 línguas diferentes, né? E eu acho que até meu mercado está sendo mais fora do Brasil, porque no meu próprio país, infelizmente, não sei se a movimentação, o que acontece, que não chega até mim. Então, vou aproveitar o que tiver. E em outros países, porque eu sei que a licença aqui no Brasil da CBF para o masculino muitas vezes não atende Eu tenho em outros UFA. países. Ah, você Eu tem. tenho UFA. Eu E passei aí, UFA. por isso que te. Eu passei o UFA lá. Estudei, meu primeiro... Olha que currículo, pô. Não, mas assim... Não, é Sim. importante saber, porque seria a mesma coisa, né? Tanto para Feminino e masculino. Feminino e masculino. É igualzinho. É Não, igualzinho quando eu mesmo. passei, só com homem. Assim, Mas tinha ele tá falando só que a de mulher. licença tem que ser a licenças, mesma. tô É falando mesmo, é mesmo. Quando eu passei, você era vai só treinar homem. no futebol feminino lá fora, É igual. exige as É mesmas igual. licenças. Eu teria que fazer a pro lá, né? Mas eu não consegui fazer. Mas e foi difícil fazer, cara. Brasileira, estrangeira, mulher, personalidade forte, chato, querendo fazer com os franceses lá, porque França é um país muito acolhedor, mas é um país muito racista. E foi muito difícil para eu passar minha licença lá. A primeira vez que eu passei uma licença foi em 2007. E aí, se você tem da AFA, teoricamente não precisava fazer a. Eu fiz a A e a Você Pro. fez a também. Mas é porque lá eu preciso fazer a Pro. A Tá. A de lá equivale à A daqui. Ah, entendi. É. Muito bom. Lindsay, muito obrigado. Gente. Quero agradecer. Que papo gostoso. E Por mim, eu consta que ficava um time aqui, volta olha. aqui para falar. Amém. Não, assim Quando que a arrumar um gente- time, eu já vou avisando. Quando o papo é bom, a gente papo, quer que conversar muito, porque Que legal. assuntos bons, né? Flui, né? Que bom. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, viu, gente? Obrigado, tá? mesmo. Obrigado, Obrigada Lindsay. pelo Obrigado, Volte sempre. gente. Até mais. Obrigada. Rapaz.